tá bom? Combinado. Estou aqui com vocês, tá? Assim que vocês falarem pronto, a gente começa. Tá bom. Então, o nosso esqueminha aqui é o sempre de sempre. Vamos escrevendo as dúvidas no chat, eu vou interferindo com a Dê. Dê, não se preocupa, eu vou te chamando, porque eu sei que você fica sem ver a gente. E qualquer dúvida mais específica, que acha que vai ser complicado de escrever, levanta a mãozinha que eu interrompo a Denise e a gente vai seguindo, tá bom? Vou esperar mais uns 2 minutinhos e a gente já começa. E vou pedir para todo mundo ficar com o áudio fechado, tá, gente? Por favor. Então, vamos lá, Dê, podemos começar. Maravilha, gente. Vou compartilhar aqui minha tela. Vocês confirmem para mim se vocês estão vendo. Aqui. Deu certo? Deu sim. Então, tá ótimo. Pessoal, bom dia. Eu sou a Denise, atendo vocês aqui na Qualicorp, tá bom? A gente já fez alguns bate-papos como esse, a gente gosta muito de fazer o presencial também, mas a gente sabe que nem sempre dá para reunir todo mundo, seja pela questão de ser muitas pessoas, ou seja pela distância da corretora de vocês. Então, ter um online é importante realmente para a gente ter essa proximidade e conseguir, de fato, passar informação para mais pessoas. A gente tem a Unisaúde como uma, né, assessoria, uma referência no nosso mercado e que, de fato, a gente sabe que pode confiar e que é parceiro em todos os produtos. Então, vocês estão em um excelente lugar, a gente fica muito feliz por isso. E agora a gente vai começar a entrar nesse nosso momento Qualicorp, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre cada produto, ali quais são os mais vendidos, né, os que a gente mais comercializa em São Paulo. Fiquem à vontade para tirar suas dúvidas. Eu gosto muito de nem colocar aqui treinamento Qualicorp, porque realmente eu quero que seja um momento aqui para a gente ter essa troca de informações e que vocês se sintam à vontade para tirar todas as suas dúvidas. Manda lá no chat, levanta a mão, vai conversando com a gente enquanto está acontecendo, e no final, se vocês tiverem dúvidas específicas, a gente também pode ficar um pouquinho aqui mais para tirar essas dúvidas, tá? Então, espero que vocês aproveitem, que vocês tirem as dúvidas, observem as possibilidades e consigam encaixar ali no dia a dia de vocês de fato, tá? Tudo que a gente vai passar aqui. Eu passei a tela, só confirma para mim, por favor, se passou, para eu saber que está funcionando. Passou sim. Então, tá bom, perfeito.
Gente, falando um pouquinho da Qualicorp, né? Quem é a Qualicorp? Então, nós somos a líder brasileira na comercialização dos planos e administração de planos de saúde coletivo por adesão. A gente nasceu há 28 anos atrás. E o que é ser uma administradora, né? Qual é o conceito do nosso produto, para quem a gente está aqui, né, pronto para vender? No passado, a gente sabe que muitas operadoras, seguradoras comercializavam um produto individual direto para o cliente. Então, a gente tinha lá a Sul América, onde o cliente, CPF, entrava em contato diretamente com o corretor ou diretamente com a seguradora e fechava o seu plano. Perfeito. Só que a gente sabe que as carteiras, quando a gente fala de produto individual e produto CNPJ, elas se comportam de uma forma diferente. Isso com relação a sinistro mesmo, com relação à utilização desse plano. Hoje a gente sabe que a maioria dos produtos, eles têm ali, né, um fator moderador com participação, justamente para que a utilização seja uma forma mais consciente, mas mesmo assim o produto individual, ele tem ali na sua natureza uma maior utilização dos beneficiários. Então, com base nisso, o que acontece? O reajuste de uma carteira individual, onde a contratação é diretamente CPF operadora ou CPF seguradora, ele é balizado pela ANS. Então, quem determina o percentual de reajuste é a ANS. Então, eu vou pegar um exemplo para vocês, que a gente teve um ano que o reajuste foi 6%. Então, pega um contrato individual, onde uma pessoa já tem uma utilização mais alta, e você aplica somente 6% de reajuste. Isso torna com que esse plano ele não tenha um equilíbrio financeiro, porque a gente tem uma utilização muito grande, com um reajuste muito baixo, que já é determinado pela ANS, e para a seguradora ou para a operadora, não é interessante continuar essa comercialização direto com o beneficiário CPF. Então, nesse cenário, a gente tem um produto de adesão. Então, surgem as administradoras, aqui no caso a Qualicorp, para poder ofertar para o beneficiário CPF planos que tenham coberturas interessantes e que, de fato, seria um produto que ou no passado ele contrataria a partir do CPF, ou que ele contrataria só se ele tivesse um CNPJ. Então, de fato, esse é o nosso papel. Trazer produtos que, de fato, atendam a necessidade do cliente, sendo produtos de qualidade, tá? Hoje a gente sabe que o nosso mercado, quando a gente fala de produto individual, a gente sempre vai acabar caindo em produtos que são mais regionalizados ou que são produtos mais simples, mas a gente vai pegar cenários onde, por exemplo, eu sou uma pessoa com 21 anos, 24 anos, era dependente do meu pai na empresa em que ele trabalha. Então, ali pela regrinha, né, da declaração do IR, eu já perdi o direito de continuar sendo dependente, já terminei minha faculdade, e agora o que eu faço na minha vida? Ainda não estou trabalhando, ou minha empresa não dá um plano de saúde, o que é que eu faço? E aí a minha família quer manter o mesmo padrão de atendimento que a gente sempre teve a vida toda. Então, vou dar muito exemplo de funcionários que trabalham em multinacionais e têm seus filhos como dependentes. Normalmente, essas empresas vão ter um Bradesco, vão ter Sul América, vão ter Amil, vão ter diversos produtos que são mais abrangentes com relação ao atendimento. E aí, quando você tem o seu filho perdendo a elegibilidade, o que você vai contratar para ele? Porque muitas das vezes a família quer manter o padrão de atendimento também para esse filho. Então, vocês vão recorrer ao adesão para conseguir fazer o enquadramento desse beneficiário e conseguir a necessidade dele com relação a atendimento e também a expectativa da família em conseguir manter o padrão, tá? Esse, mais ou menos, vai ser o conceito para a gente conseguir explicar para vocês por que o adesão surge, tá? Hoje, aqui na Qualicorp, a atuação é a nível nacional, então, mesmo vocês sendo corretores de São Paulo, vocês podem vender para beneficiários de todos os estados brasileiros, tá? Com relação a entidades de classe, vocês vão bater o olho e vão falar aqui, Denise, 505 entidades de classe é muita coisa, porque eu conheço uma outra administradora que trabalha ali com 3, 4, 5 entidades só e já é o suficiente, eu consigo vender. Por que vocês têm tantas entidades de classe? A ideia sempre vai ser facilitar a entrada do beneficiário. A gente sabe que no adesão a gente tem muito, né, de entidades abertas, entidades fechadas, e a gente sempre fala que no plano de saúde, independente de CPME, individual, adesão, perguntar não é demais. Então, quanto mais informação você tiver, melhor.
E focando nisso, eu vou ter muitas entidades justamente para conseguir facilitar essa documentação. Então, eu vou ter uma entidade para engenheiro que, obrigatoriamente, eu vou precisar ter o CREA, mas eu também vou ter entidades que eu vou aceitar somente o diploma, porque não necessariamente ele precisa atuar na área que ele se formou. Então, é por isso que eu vou ter muitas entidades de classe, tá? A ideia realmente é essa. Então, a gente vai conseguir fazer essa contratação do plano de saúde com facilidades diferentes. Então, é muito importante, na hora que você estiver fazendo ali a cotação, estiver conversando com o seu cliente, perguntar qual é o documento dele. É um termo que a gente usa muito na adesão, que é o elegibilidade. Então, qual vai ser a elegibilidade desse beneficiário? Isso é muito importante, porque uma pergunta que você não faz, outro corretor pode fazer, e vai fazer com Ficou mudo, Fechou seu áudio. Pronto. Voltou. Maravilha. Voltei, gente. Voltou. Então, eu estou explicando essa questão da importância da informação, tá? Para vocês conseguirem fazer um melhor enquadramento. Com relação às operadoras parceiras, é isso mesmo que vocês estão vendo aqui, tá? Em torno de 102. Eu sempre comento que é em torno, porque todos os dias eu tenho lançamento de produtos regionalizados em outros estados, então operadoras que são específicas da Qualicorp, que são exclusivas da Qualicorp, então se o beneficiário quer contratar aqui em São Paulo, ou em qualquer outro lugar que vem da Sul América, esse beneficiário vai procurar a Qualicorp. O beneficiário é lá do Rio de Janeiro, tem um produto que é muito forte, que é a Clean. O beneficiário quer Clean, então ele vai contratar através da Qualicorp. Não existe outra administradora para vender o produto. Um spoiler para vocês, em breve teremos mais um produto que vocês provavelmente já comercializaram, tá? E que ele vai estar na adesão também. Então, vai ser mais uma possibilidade de venda para vocês. E aqui, com relação a funcionários diretos, 1,9 mil, e com relação a beneficiários, na nossa carteira, que também é um número que muda o tempo todo, que é de 2,3 milhões de beneficiários. E para explicar um pouquinho dessa estrutura, como é esse modelo de fato. Então, a ideia do produto de adesão, de fato, ele vai querer reunir profissionais da mesma categoria ou estudantes e fazer um grupo com essas pessoas e representá-los em frente às operadoras, em frente às entidades de classe, porque quando a gente consegue, né, ter essa força, esse montante de pessoas, a gente consegue chegar lá na operadora, negociar produtos diferentes, valores diferentes, e trabalhar classes específicas. Então, hoje eu posso dar um exemplo para vocês de Seguros Unimed, tá? Seguros Unimed é um produto incrível para o cliente, o processo de implantação ele já foi um pouquinho mais difícil, hoje a gente está com um processo mais redondo, mais tranquilo, e a gente sabe que é um produto que o cliente ama, porque ele não tem dificuldade nenhuma, ele é muito bem atendido, então ele fez a contratação, tá tudo ótimo, tá perfeito, a gente não vai ter dor de cabeça mais com esse cliente. Para esse produto, por exemplo, a gente só vai ter entidade de classe fechada, onde na maioria das vezes precisa ter a carteira do conselho. Então, a gente tem essa coletividade, a gente junta ao grupo, chega na operadora e eles vão dizer qual é o tipo qual é o perfil do beneficiário que eles querem. E aí, baseado nisso, a gente consegue fazer essas negociações. Valor de produto, quais são os produtos disponíveis para cada classe, e aí vocês vão conseguir ver tudo isso um pouquinho mais na frente, tá? E a ideia disso tudo, né? Expliquei para vocês quando a gente fala ali da questão do reajuste dos produtos individuais. É de fato a ANS quem determina esse percentual de reajuste. Quando a gente fala dos produtos por adesão, vou usar um termo que normalmente a gente se usa muito nesse nosso mercado, né? É aquele contrato guarda-chuva. Então, eu, Qualicorp, cheguei lá na Sul América e fechei um contrato com eles agora, em setembro. A gente renovou um contrato. Produtos diferentes, uma precificação diferente. Então, o reajuste de todos os clientes que entrarem a partir deste momento vai ser só o ano que vem, tá? Que vai ser quando for renovado esse contrato. Maravilha. Só que o reajuste desses beneficiários vai ser baseado na diluição do risco. Ou seja, todo mundo que entrar dentro desse contrato que eu firmei a partir de agora com a Sul América, lá na frente vai ter o reajuste de sinistro para todo mundo igual. Então, é como se fosse um contrato PJ, de fato, que a gente trabalha com vigências aqui na Qualicorp, e eu vou incluindo vidas dentro desse contrato. Então, o reajuste vai ser baseado no sinistro do contrato, dividido ali para todas as pessoas. Então, dessa forma,
a Sul América, a Seguros, consegue comercializar o seu produto, tendo um reajuste baseado no sinistro daquela carteira, que realmente torna o produto mais equilibrado. Então, não vai pesar para o operador, que está ali comercializando para o beneficiário CPF, e a gente tem o Qualicorp fazendo a administração de tudo isso, tá? Representando todas as partes e, de fato, oferecendo produtos completos para o beneficiário final, que é esse beneficiário CPF. Aqui, quais são os enquadramentos? Como é que a gente vai encaixar essas pessoas? Então, vai ser através de conselhos profissionais e entidades de classe, sindicatos e centrais sindicais, associações profissionais, cooperativas, caixas de assistência e fundações do direito. E a gente tem as leis que regem tudo isso, né? Que realmente dá a forma para tudo isso e que faz com que, de fato, a gente esteja trabalhando dentro do que é necessário. Nessa telinha eu gosto muito de falar para vocês das principais operadoras de fato, e eu gosto de mostrar para vocês quais são as exclusividades. Então, a gente tem Ampla, Sul América e Sami como produtos exclusivos Qualicorp, tá? Então, hoje, se o cliente quer um desses produtos, ele vai ser obrigado a procurar a Qualicorp para poder fechar. Todos os demais produtos, eles já são bem conhecidos no mercado, né? Então, a gente vai ter Seguros Unimed, que é o exemplo que eu dei, que é um produto bem redondinho, o cliente adora, só que a gente tem aquela limitação de entidades bem específicas, precisam de formações bem, né, nichadas. A gente vai ter muitas Unimeds, então aqui a gente traz como exemplo Unimed Santos, Unimed Jundiaí, Unimed Fesp, mas a gente tem Unimed BH, que vende muito, porque é muito forte na região. Então, a gente tem várias outras Unimeds que são mais regionalizadas, que são mais locais, e isso é muito bom. O cliente que ele vem desse sistema Unimed já, ele sabe o quão importante é o atendimento e a qualidade desse atendimento. A gente já teve lá no passado algumas outras administradoras que eram exclusivas apenas de um produto. Então, eu só vendia Central Nacional Unimed, só Nacional Unimed. Beleza. A partir do momento que a operadora chega e fala assim, olha, não vou mais comercializar o produto na modalidade adesão, essa administradora, ela não tem como negociar a carteira com outra operadora, porque ela só tinha aquele produto. A segurança que vocês têm quando vocês vendem um produto através da Qualicorp é, se em algum momento da vida, meu cliente tinha BlueMed, por exemplo, a BlueMed fala, não vou mais comercializar o adesão, encerra as vendas, a partir de agora vou cancelar a carteira. E aí eles vão revisitar a carteira de clientes, vai analisar a sinistralidade, como que todo mundo estava se comportando ali na sua utilização, e vai lá mandar uma cartinha de cancelamento, né, para o cliente, falando que ele tem a cobertura por mais 60 dias. O que você vai fazer com esse cliente? Porque esse cliente não tem um CNPJ. Você vai ter que fazer um outro produto de adesão para ele. Você vai ter uma relação de várias operadoras dentro da Qualicorp para ainda poder vender para esse cliente. Denise, eu vou receber comissão, vou receber premiação sobre essa vida, mesmo vendendo Qualicorp e outro produto? Vai, porque é considerado uma venda nova quando a gente troca o produto. Então, é tão importante a gente ter tantas possibilidades de produto e exclusividades de produtos, justamente para vocês terem mais essa segurança. Se em algum momento alguma das operadoras se posicionarem e não querer continuar com aquela carteira, você vai conseguir trabalhar ainda esse cliente e conseguir receber toda a sua premiação, tudo o que for necessário e que condiz com aquela venda. Tá? A gente vai falar um pouquinho dos produtos mais lá na frente, mas no decorrer desse bate-papo a gente vai falar exatamente das regras de contratação. Então, as nossas regras comerciais de fato. Aqui provavelmente vocês vão tomar um susto quando eu começar a falar as idades, porque a gente tem muito na nossa mente uma idade específica para comercialização do produto de adesão. Então, na nossa cabeça, a gente vende adesão até 64, dependendo até 65, e é só o que a gente consegue fazer. Mas, na verdade, não. A gente conseguiu fazer negociações diferentes, justamente por conta da questão da exclusividade que eu comentei com vocês. Então, hoje, quando a gente fala de Ampla e quando a gente fala de Seguros Unimed, nós comercializamos até 74, ou seja, 74. É uma idade mais elevada, que normalmente você só vai ter uma aceitação ali quando a gente fala de produto sênior, mas você vai conseguir fazer através do adesão. Então, isso é bem interessante para vocês, porque é mais uma possibilidade de venda. E com produtos que, de fato, tem ali um atendimento bem legal, uma rede de atendimento que já contemplam hospitais que normalmente os clientes já vêm te procurando para fazer essa cotação. Então, vocês têm essa possibilidade.
Uma coisa que é importante dizer para vocês, a gente está falando de produto de adesão, a gente está falando de Qualicorp, mas a gente tem ampla PME também. Então, a gente comercializa ampla para CNPJ. E aí, quando a gente for falar de ampla, a gente vai falar disso. Mas tudo que eu falar para vocês de ampla durante todo esse nosso bate-papo vai servir tanto para adesão quanto para o PME. E aí, é nesse momento, inclusive, também que vocês vão conseguir observar mais algumas possibilidades que não vai ser necessariamente só essa comercialização diretamente para o CPF, tá? Então, ampla e seguros até 74, Notre Dame e Sami, a gente vai vender até 64 e a Sul América até 65, tá? Quando a gente fala ali dos dependentes, cônjuge, companheiros, filhos e enteados, a gente vai aceitar em todas as operadoras. Só que a gente tem regrinhas específicas para isso. Ali o cônjuge, o companheiro, a gente vai aceitar até a idade limite do titular. Então, dependendo do produto, até 74, 64 ou 65. Beleza. Com relação aos filhos, cada uma vai ter a sua idade específica, que é exatamente a informação que está aqui. Lembrando que sempre que a gente fala de filhos ou enteados, são solteiros. Aí aqui cabe uma observação que eu posso passar para vocês, que é com relação à questão de que documento eu vou encaminhar. Quando a gente faz a atualização do RG, no verso do RG, se vocês ainda não repararam, pegue agora dentro da carteira e dá uma olhadinha, a gente tem uma sigla que diz o estado civil. Porque o filho que um dia foi casado, ele se separou e agora é solteiro, entre aspas, ele não é solteiro, ele é divorciado. Solteiro é aquele estágio antes de você ter casado, ter tido uma declaração de união estável, algo do tipo, tá? Então, vou colocar o meu filho ali de dependente. Ele tem uma habilitação, já tem pelo menos ali 18 anos, ele já dirige, manda habilitação, que a gente não consegue saber qual é o estado civil desse beneficiário, tá? Essa é uma observação que vocês podem utilizar. Mas o RG também é uma possibilidade, mas pode ter aquela negativa justamente por conta dessa sigla que vem no verso, tá bom? Então, quando a gente fala de Sul América, a gente não tem idade limite para aceitação desses filhos. Seguros Unimed até 29, Unimed Santos até 34, São Cristóvão até 39, Ampla até 64, Notre Dame até 40. Por que eu deixei SAMI por último? A gente tem uma regra muito específica para SAMI. A SAMI, ela precisa que o filho, dependente, né, ele precisa ter pelo menos 7 anos de idade. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu, Denise, estou fechando o SAMI agora. Meu filhinho tem 3 anos. Eu não posso colocar ele de dependente, porque o dependente filho na SAMI precisa ter pelo menos 7 anos. Então, seria melhor eu procurar outro produto para eu poder fechar e colocar meu filho de dependente, tá bom? Ainda mais por conta dessa idade de 3 anos, que a gente sabe que é muito difícil conseguir um produto só para ele, por conta da idade de aceitação. A gente vai ter aceitação em produtos aqui na Qualicorp a partir de 5 anos. E aí, quando eu falo a partir de 5 anos, o produto que a gente comercializa é Notre Dame, tá? Então, aqui a gente falou dessas idades e quem eu vou aceitar como cônjuge, companheiros, filhos e enteados e a idade máxima para eles. Perfeito. Lá a gente falou dos dependentes diretos. E quando a gente fala dos indiretos, né, os famosos consanguíneos, quem mais além daquele grupo familiar eu vou aceitar como dependente? Quando a gente fala de consanguíneos, a gente está falando realmente desse grau que ele ultrapassa cônjuge, companheiros, filhos e enteados. Na Notre Dame, quando a gente fala de entidades estudantis, então eu estou falando ali do UBE, que é o estudante do ensino infantil, de fato, UBS é fundamental e médio, e UNI é estudante universitário, graduação em qualquer curso. Na Notre Dame, para esse grupo, eu vou aceitar pai e mãe, irmãos, sem limite de idade. Maravilha. Não é entidade estudantil, vamos trabalhar as outras entidades, que são profissões específicas, a gente vai ter uma aceitação um pouco maior. Então, além desse grupo, a gente vai aceitar o tio e o sobrinho. E aí, aqui a gente tem as idades também. Não se preocupem, depois que a gente terminar esse nosso bate-papo, esse material vai ser divulgado para vocês. Quando a gente fala de São Cristóvão, a comercialização é a partir de 18 anos, então eu não vou ter a figura das entidades estudantis aqui, tá? E aí, então, nessas demais entidades, que são todas que a gente trabalha na São Cristóvão, a gente vai aceitar como dependente, além daquele grupo familiar direto, o pai e a mãe, sogros, netos, irmãos e avós. E aqui, né, sobre sogra, neto e neto, então todo esse grupo.
E quando a gente fala da ampla, cabe a observação, que é tanto no adesão quanto no PME. E aí, quando eu falo do adesão, que eu estou falando de entidade estudantil, a gente começa a vender ampla a partir de 12 anos, tá? Através do UBS, que é aquele estudante do ensino fundamental e médio. Esse estudante, ele pode colocar como dependente o irmão também. Então, eu posso ter duas crianças, irmãos gêmeos. Então, eu vou ter um como titular e o outro como dependente. Eu não posso fazer, não preciso fazer contrato separado. Se eu quiser, eu posso, mas não existe a necessidade, tá? E aqui, a gente vai poder colocar esse irmão como dependente de 12 a 17 anos. Cabe uma observação, que quando a gente chegar em entidades, a gente também vai falar sobre isso. No UBS, a gente está batendo aqui na tecla, ensino fundamental e médio. Só que quando a gente passa de 18 anos, a gente já consegue ter outros enquadramentos, inclusive no UBS. Então, a gente pode ter um ensino técnico, a gente pode colocar um pré-vestibular, a gente pode colocar uma pessoa que está fazendo supletivo. Então, são enquadramentos que normalmente a gente acredita que não vai conseguir colocar em lugar nenhum, mas a gente já consegue colocar aqui, e mesmo sendo o UBS, uma entidade estudantil, sendo esses enquadramentos, a gente vai poder colocar todos os mesmos agregados das outras entidades. Que aí vai ser a questão do irmão, padrasto, madrastas, cunhados, tios, sogros, sobrinhos, genro, nora, neto, pai e mãe. Ou seja, é uma aceitação muito maior. Quando a gente começar a falar somente de ampla, eu vou trazer alguns insights para vocês com relação ao PME, porque aí vai fazer muito sentido. A gente sabe que a tabela do PME ela é mais barata, justamente porque a gente está falando de uma coletividade, de uma quantidade de vidas maior, então a gente vai ter regrinhas um pouquinho particulares ao PME, mas essa regra de aceitação ela não muda e a gente vai conseguir colocar tanto na adesão quanto na contratação CNPJ. Com relação à questão de redução de carência, o que é legal a gente trazer aqui de informação para vocês? A gente falou que ampla eu vou aceitar até 7,4, mas eu vou reduzir carência até qual idade? Até 7,4 também, quando eu falo da ampla. Então, eu vou aceitar, vou reduzir carência até 7,4 e também pago premiação até 7,4. Ou seja, é uma idade limite que ela serve como base para tudo que a gente vai trabalhar dentro daquele produto. Quando a gente fala de seguros de média, eu falei que eu vou aceitar até 7,4. Mas cabe a observação que nas seguros eu vou reduzir carência até 63. Então, eu tenho uma aceitação maior, mas uma regrinha diferente com relação à idade para redução de carência. Notre Dame eu vou vender até 64 e reduzir carência até 5,9. Na SAMI eu aceito até 64 e reduzo carência até 64. E quando eu falo de Sul América, aceito até 65 e reduzo até 65 também. E isso com relação às outras Unimedes também, tá? Aqui do nosso lado direito, a gente está falando um pouquinho dos prazos. E aí eu vou trazer algumas observações para vocês. Eu não preciso que vocês decorem isso, tá? É importante, eu sempre falo que no nosso mercado de saúde, a gente não precisa decorar a informação, a gente precisa saber onde encontrar a informação. E esse material, ele vai servir como base de vocês. Não é só a questão de ter aqui nesse material que eu estou apresentando para vocês. Na nossa tabela de venda, toda essa informação que a gente está falando, ela também está lá disponível. Mas na tabela de venda, você vai ter que entrar em produto por produto. Aqui é como se a gente tivesse um compilado mesmo. Ah, estou falando com um cliente de Sul América e Seguros, preciso saber a regra de redução de carência. Entra aqui para ver o prazo para redução. Você não precisa entrar diretamente na tabela. Então, ali, falando do primeiro quadrinho, né? Então, Sul América, Unimed Santos, Seguros Unimed e SAMI. A gente tem o prazo de 60 dias, seja do último dia de cobertura, então o beneficiário foi excluído, ou da validade da carta de permanência. E esses 60 dias são baseados em quê, Denise? Na data de assinatura da proposta ou na vigência dessa proposta. Quando a gente fala desse grupo de operadoras, a gente está falando da vigência. Por que eu estou focando nisso, vigência ou assinatura? Quando a gente vem para a ampla, a gente fala que esse período máximo é de 30 dias, mas esse período máximo de 30 dias é baseado na assinatura da proposta. Então, como funciona isso? A gente sabe, quando a gente está subindo uma venda lá no portal, abrem para a gente 6 vigências. Então, posso estar subindo hoje essa proposta no sistema, só que a vigência desse contrato vai ser daqui 2 meses, daqui 1 mês e meio. Só que eu vou perder o direito de redução de carência, porque o intervalo é só 30 dias, no caso da ampla não. Porque o que leva em consideração é a assinatura da proposta. Então, eu faço hoje, estando hoje dentro dos 30 dias, o cliente assinando essa proposta, ele vai ter direito à redução de carência, mesmo que
quando vigenciar o plano dele, o anterior já esteja cancelado há mais de 30 dias. Então, isso é bem importante. São Cristóvão também trabalha com essa regrinha dos 30 dias, e quando a gente fala de Notre Dame, a gente tem 2 prazos, 60 dias ou 30 dias, e o que vai mudar é a origem do plano anterior. Então, se o plano anterior do beneficiário for empresarial ou adesão, e ele está contratando Notre Dame, esse intervalo é de 30 dias, mas também é da assinatura da proposta. E quando esse plano anterior é uma pessoa física, esse intervalo é de 60 dias, também é assinatura da proposta. Então, são prazos que Fechou de novo. Do nada, né? Voltei, gente. Estão me ouvindo? Sim. E dessa vez o botão não estava vermelhinho, viu? Pois é, que doideira. Ele só não tá me calando. Não tô gostando disso. Perfeito, gente. Então, com relação a prazo de redução de carência, é isso. A informação ela vai estar aqui disponível para vocês. Ali, até aqui alguma pergunta? O pessoal tá tranquila? No final a gente já pode fazer o quiz para ver quem vai acertar, quem é especialista Qualicorp. Sem perguntas. Você é assim, você... Eu brinco que tenho 2 gestoras que são fora do comum. É a Denise da Quali e é a Lorena da Alice. Da Alice. Uhum. São Gente, fora olha, do comum. tô acreditando na lei que eles sabem tudo, tá? Se a gente que não tiver uma venda de Qualicorp de cada corretora, eu vou ficar preocupada. Ó, não temos perguntas, e sim, o material depois a Denise passa para mim. Isso. A gente compartilha com os supervisores, e aí vocês pedem cada um para o seu supervisor que eles encaminham. Tá bom? Aí, pessoal. Pode seguir. Então, agora a gente vai falar de vendas de quali para quali. Vamos falar de repique de venda, que é importante, né, para vocês, é importante para mim também. Eu sempre falo que eu quero que o canal externo, né, venda muito mais. E eu tô aqui realmente para pegar na mão de vocês e resolver o problema do começo até o final. Então, como a gente já falou, se eu tenho um cliente dentro da Quali, ele está lá na Sul América, ele quer ir para Seguros Unimed agora, o cliente pode fazer? Pode. O corretor pode vender? Pode. O corretor vai ganhar? Vai ganhar. Quando eu mudo de produto, é considerada uma venda nova. Qual é o nosso maior receio quando a gente está fazendo isso? Denise, o cliente vai ter que ligar na central e pedir o cancelamento? Ele vai ter que ligar na central e pedir a carta de permanência? A gente não quer sempre, né, que o cliente entre em contato com a operadora, porque vai levantar uma pulguinha ali atrás da orelha. A gente sabe que todo mundo tem uma área de retenção, que não quer perder o cliente. Quando você vai fazer uma venda de quali para quali, aqui com a Saúde, vocês não precisam passar essa orientação para o cliente. Ele não vai precisar ter que acionar os canais da quali. Ah, eu tenho Sul América, estou indo para seguros. A gente tem um modelo de cartinha de cancelamento para vigência. Então, subindo a documentação da nova proposta, o cliente faz aquela declaração de próprio cunho, falando que quer que cancele o plano que ele tem hoje da Sul América um dia antes da vigência do novo plano da seguros. E isso vai ser seguido à risca, vai ser cancelado automaticamente, tá? Isso já é sistêmico. A questão da carta de permanência. Ah, Denise, mas ele já é Qualicorp. O pessoal lá da aceitação, né, que faz a análise da proposta, já não consulta isso? Concordo com vocês, deveriam consultar. Mas para a gente não ter uma pendência relacionada a isso, o que a gente faz? Olha, Dê, subi a proposta da Seguros, meu cliente é ex-quali já, ele já estava dentro da carteira de vocês. Eu pego a carta de permanência e coloco no processo de vocês, para que a gente não tenha pendência e nem que o cliente precise entrar em contato e solicitar. Então, é mais uma facilidade que a gente tem. As meninas já sabem como funciona o fluxo, vocês podem contar comigo, realmente isso funciona, e a gente não vai precisar incomodar o cliente de forma alguma, tá? Então, a gente consegue fazer esse fluxo todo já subindo na nova venda. E aí, quando a gente fala da mesma operadora, né? Então, quando a gente está falando de Ampla, Seguros Unimed, Unimed Santos, vai ter o repique de venda, e esse repique de venda é de 92 dias, tá? Cancelei o plano anterior da Ampla, quero fazer Ampla de novo, até 92 dias é considerado uma venda ADM. Então, vocês não receberão premiação, que a gente chama de QualiCash, aqui, se vocês fizerem dentro desse período. Ah, eu vou fazer porque é meu amigo e tudo mais. Posso fazer? Pode fazer. A taxa de angariação, né, que é ali a comissão do plano por adesão que vocês cobram direto para o cliente no ato da venda, vocês podem cobrar normalmente. A questão é a premiação de fato que vocês não vão receber, tá?
Quando a gente fala de Notre Dame, esse prazo é de 180 dias, e quando a gente fala de Sul América, o prazo é de 365 dias. De fato, é um ano, tá? De plano, para vocês poderem ter essa venda considerada como venda nova. Denise, quando você fala da mesma operadora, a gente está falando quando o cliente já é adesão nesse plano e ele quer contratar adesão de novo nesse plano, não é só adesão, independente da modalidade. Então, ele é adesão, ele é PME, ele é empresarial, a gente dá esse exemplo muito por conta de Sul América, ele quer vir e contratar Sul América de novo. Essa é a regrinha do repique para vocês. Então, vale muito mais a pena vocês tentarem colocar esse cliente ali numa Seguros Unimed, que tem um perfil muito parecido. O cliente não tem elegibilidade, né? Ele não está dentro daquelas profissões específicas que a Seguros aceita. Ampla, a gente tem várias categorias de plano, então a gente comercializa do Ampla 200 ao Ampla 700, e dentro dessa relação de produtos, a gente tem produtos que tem Redditor, por exemplo. Então, se o cliente busca Redditor, não tem elegibilidade para uma Seguros Unimed, tem um receio ali de contratar Ampla, porque é uma operadora que não tem tantos anos de mercado assim, vocês vão conseguir convencer ele, mostrando valor e mostrando rede, que realmente ele vai ser atendido no padrão que ele precisa. E para vocês, considerado uma venda nova, porque muda produto. Então, aqui vai ser a base da argumentação de vocês, justamente por conta dessa regrinha do repique, ela ser bem grande. Nossa regra de comprovante de endereço. Dei uma pergunta rapidinha aqui. Ah. Policial militar tem aceitação na Sul América? A gente tem entidade para policial militar, se eu não me engano, é a OPP. A gente consegue validar. Eu só não vou saber qual é o produto específico que está disponível para a entidade de policial militar, que é a OPP, tá? Mas aí a gente abre a tabela no finalzinho, só para a gente já ver onde acha a informação e qual é o produto que vai estar disponível. Que aí eu já consigo até mostrar para vocês na prática, tá? Obrigada. Mas a gente tem entidades específicas, sim. Quando a gente fala de comprovante de endereço, vou começar falando de baixo para cima, que eu vou falar do difícil para o mais fácil, né? Difícil, entre aspas. Quando a gente fala de Sul América, a gente vai ter regrinhas de fato um pouco mais rígidas. E aí vocês vão me perguntar, Denise, por qual motivo as regras são mais rígidas? Quando a gente fala de Sul América, mesmo sendo adesão, a gente vai ter regras muito parecidas como o PME. Então, a gente vai ter tabela capital, interior 1, 2 e 3. O que acontecia muito no passado? A gente não validava o comprovante de endereço. Então, não precisava ser de contas fixas, onde, de fato, a gente consegue entrar, um exemplo, uma conta de energia da Enel. A gente consegue, nos nossos sistemas, consultar se aquele beneficiário, de fato, reside naquela região. Por quê? No passado, a gente tinha casos onde o comprovante de endereço era do interior 2, interior 3. Dar um exemplo para vocês de Barretos. Todos os comprovantes de endereço daquelas vendas daquele corretor em específico era de Barretos. Então, o beneficiário estava pagando menos, era a tabela do interior, só que quando você pegava a utilização desse beneficiário, sempre era São Paulo capital. Sempre os principais prestadores, que têm um custo maior. Então, não fazia sentido. De fato, existia no passado essa falsificação de comprovante de endereço. Não faz sentido, de fato, o beneficiário morar no interior e pagar o mesmo que o beneficiário que está na capital, porque os prestadores são diferentes. E ele não vai sair lá do interior 3 e vir para a capital para ter um atendimento, não faz sentido. Então, é justo que se pague pelo prestador que você tem ali à sua disposição. Então, por conta disso, na Sul América, a gente sempre vai precisar que a conta seja de gasto fixo. Então, água, gás, internet fixa, luz, telefone, TV por assinatura. E, além disso, a gente também aceita o contrato de locação. Às vezes, o beneficiário acabou de se mudar e ele ainda não mudou as contas para o nome dele. A gente tem um prazo de 90 dias, onde a gente vai aceitar esse contrato de locação com uma declaraçãozinha de próprio punho do titular, mencionando que ele está, né, morando naquele lugar há X dias e que ainda está em processo essas trocas de conta, né, de titularidade. Além desse grupo, porque às vezes o titular mora com os pais e não tem nada de gasto fixo no nome dele. O que é que eu vou aceitar? Então, eu aceito contas em nome de terceiros. E quando a gente fala em nome de terceiros, a gente tem uma limitação com relação a esse grupo familiar. Então, vai ser pai ou mãe, cônjuge ou companheiros ou filhos. Precisa ser esse grupo. Porque a gente também vai pegar situações que a pessoa mora com a tia.
nesse cenário, Sul América não é um produto para esse cliente. Por mais que seja familiar, é muito difícil conseguir um pleito se o grupo familiar for diferente desse que eu mencionei para vocês. Ah, eu tenho uma titular que ela divide uma casa com uma amiga, por exemplo. E aí, o que acontece? Tudo está no nome dessa amiga. Eu não vou conseguir comprovar também que ela reside lá, a não ser que as duas estejam num contrato de locação, por exemplo, e esteja dentro de 90 dias. Então, existem situações ali muito específicas que com certeza vão aparecer no dia a dia de vocês, assim como aparece para mim, que a gente, de fato, não vai conseguir comprovar a elegibilidade através do comprovante de endereço desse beneficiário. Em cenários extremos como esse, a gente vai ter que recorrer para outro produto, tá? Podemos tentar pleito? Podemos tentar pleito. É algo feito de forma manual, a gente tem um prazo um pouquinho maior, né, para ter essa aceitação ou essa negativa, mas a gente pode tentar. Eu falo que o não a gente sempre tem, né? Aqui a gente já tem um não para esse cenário. Se vocês quiserem tentar, eu estou disposta a tentar junto com vocês, tá? Ciente de que a gente vai ter esse prazo um pouquinho mais moroso para essa aceitação. O D, Oi. A Fabiana está perguntando, na verdade é um comentário-pergunta, né? Mas se tiver um comprovante de endereço, de conta, de consumo, aí é mais tranquilo, né? Principalmente nas seguros Unimed. Isso. Quando a gente está falando aqui de seguros, Ampla, Sami, todas essas outras operadoras que estão na parte de cima, como funciona? Não precisa ser o comprovante de conta fixa. Pode ser, de fato, qualquer coisa. Então, eu tenho um boleto, eu tenho um cartão de crédito, um IPTU, condomínio, telefone celular, que a gente recebe muito, a cartinha da Claro, da Vivo. Então, a gente vai aceitar qualquer comprovante de endereço quando a gente fala os demais produtos. Porque a gente pode pegar exatamente aquele cenário onde o titular reside com os pais e não tem nada fixo no nome dele. Perfeito, gente. Pode seguir com um boleto. Comprei uma roupa, chegou o boleto para mim pagar. Ótimo. Ah, gerei um boleto lá na Nubank. Pode também, tá? A questão é que pode ser qualquer comprovante de endereço. O que normalmente acontece? Quando a gente manda comprovante de endereço em nome de terceiros, vou dar um exemplo de Ampla para vocês. Eu, Denise, estou contratando Ampla, não tenho nada fixo no meu nome. E aí, eu tinha pedido a documentação já para a Denise, né, para ela mandar, que ela mandou uma conta de água no nome da mãe. Quando a gente manda essa conta no nome do terceiro, precisa de uma declaração do titular. Então, eu, Denise, resido com a minha mãe, fulana de tal, CPF tal, no endereço tal, e assim. Uma coisa que eu sempre vou falar para vocês. Tirando Sul América, todos os outros produtos vão ser mais flexíveis com relação à questão do endereço. Se você pega uma conta em nome de terceiro, você ainda vai ter o trabalho de ter que fazer a declaração. É mais fácil você pedir qualquer comprovante de endereço em nome do titular, mas a possibilidade ainda existe, não tem problema, pode mandar em nome do terceiro, mas vai ter que mandar esse documento complementar, que muitas das vezes a gente acaba esquecendo quando está subindo a venda, ainda mais se for em nome dos pais, né? Mas não existe essa necessidade de ser fixo. Então, aqui vocês conseguem trabalhar com comprovantes mais fáceis, quando a gente fala aqui dos produtos. E isso vai servir para Ampla, inclusive, quando eu estiver falando do produto CNPJ, tá? Então, estou falando do Ampla PME, vocês podem utilizar o comprovante do beneficiário, sendo um boleto, cartão de crédito, uma conta de telefone celular, sem problema nenhum. Como vocês sabem, aqui no Adesão, a gente trabalha com vigências pré-estabelecidas, então vigências 1, 10 e 20, e o vencimento do cliente, ele também segue a data da vigência, 1, 10 e 20. E o que é importante vocês saberem? O primeiro boleto, aqui na Quali, mesmo se for Adesão, mesmo se for PME, pode ser que não tenha um tempo, né, um prazo útil ali para conseguir ser gerado no dia da vigência. Então, eu vou dar um exemplo para vocês que dia 1 foi ontem. Então, tem vários contratos que o financeiro ainda não liberou esse boleto. O primeiro boleto, ele pode ter o seu vencimento para até 10 dias da vigência. Então, posso ter casos onde a vigência foi ontem e esse vencimento vai ser dia 5 do primeiro boleto. Vai ser no dia 7. Não tem problema.
o primeiro boleto, ele tem essa regrinha de até 10 dias para vencimento. A partir do segundo boleto, vai sempre respeitar a vigência que o cliente quer. Então, se ele escolheu vigência 10, porque ele recebe todo de quinto dia útil, e dia 10 para ele é o melhor dia, o primeiro boleto vai vir com vencimento ali até dia 15, dia 20, e a partir do segundo boleto, sempre no dia 10. Então, essa é uma segurança que ele pode ter. Então, é bem importante você conversar com o cliente justamente por conta disso. Qual é a melhor data de pagamento para você dentro dessas 3? Então, a gente vai escolher essa data como vigência para que seu vencimento seja sempre esse dia, exceto o primeiro, que tem essa ressalva ali de até 10 dias do vencimento, tá? E aqui a gente entra na tabelinha polêmica, quando a gente vai falar de reajuste. Aqui é uma tabela bem legal para vocês conseguirem entender, porque eu já vou tratar a idade mínima desse titular para eu poder vender, qual é o mês do reajuste, tá? E qual é a vigência do cliente. A vigência é igual para todo mundo, 10 e 20, e quando eu falo de aceitação por idade, é aquilo. Notre Dame a partir de 5 anos, que a gente já comentou, e Ampla a partir de 12 anos, que a gente também já comentou. Todos os demais produtos a partir de 18, ali tendo as suas entidades específicas. Por que que Ampla está com cinzinha? Vamos conversar sobre isso? A gente teve uma mudança no portfólio da Ampla agora em setembro. Então, a gente vai ter as vigências tanto PMI quanto adesão. Setembro e outubro, a gente lançou uma tabela promocional. Então, essa tabela promocional, ela foi reajustada, mas foi reajustada em um percentual muito pequeno. O reajuste foi de acordo com cada produto e cada faixa etária. Então, eu tenho produtos que reajustaram 5%, para vocês terem ideia. Então, foi muito pouco. E o cliente que está entrando agora, a partir da vigência de setembro, ele só vai ter reajuste em setembro do ano que vem. Ou seja, um ano todo com o mesmo valor que ele está contratando. Só que é o seguinte, a gente teve a mudança do portfólio agora. E vocês sabem que no adesão, o reajuste do cliente não é sempre depois de 12 meses. Lembra daquela historinha que eu contei para vocês? Que eu, Qualicorp, chego lá na Ampla, fecho um contrato com ela, vou colocando as vidas nesse contrato e o reajuste desse pessoal vai ser quando eu firmei o contrato. Então, se eu fechei um contrato em janeiro, o reajuste vai ser sempre em janeiro, mesmo se o cliente entrar em dezembro. E aí a gente teve essa situação, porque eu tive clientes que entraram na Ampla em agosto. O cliente que entrou em agosto, ele teve reajuste agora em setembro. E esse reajuste, ele foi bem alto. A gente está falando de um reajuste em torno de 25%. Denise, muito alto. O ano passado, inclusive, nosso reajuste da Ampla foi de 15,70%. Então, foi um reajuste ok ali, baseado na semestralidade do contrato. Só que agora, de fato, foi um reajuste bem mais alto do que a gente esperava, inclusive, mas por conta dessa questão da carteira. Então, o melhor momento para vocês venderem Ampla é justamente agora, porque o cliente só vai ter esse reajuste o ano que vem. O cliente que, de fato, entrou em agosto, ele já foi penalizado com esses 25% de reajuste. Lembrando que o reajuste que foi aplicado para esse pessoal foi o reajuste de sinistralidade, tá? Não foi a questão do reajuste de tabela de vendas, que é o que eu estou explicando para vocês, que foi um reajuste muito pequeno. Então, setembro, outubro, a gente está com essa tabela promocional e o reajuste é só o ano que vem. Cliente que entrar a partir de novembro tem um novo portfólio, só que o reajuste desse cliente também, todo mundo que entrar depois de setembro, é só em setembro do ano que vem. Então, é uma segurança para o seu cliente. Se ele não mudar de faixa etária durante esse período, ele vai pagar esse valor por um ano. E para ele vai ser ótimo, tá? Lá na frente, quando chegar esse um ano de contrato dele, vai vir lá o percentual de reajuste e você vai falar assim, Denise, muito alto, meu cliente não quer continuar. Não tem problema, você pode pegar o cliente e negociar outro produto para ele e receber a premiação novamente sobre esse cliente. Mudou de produto, venda nova. Então, esse é o momento de vocês venderem Ampla, tá? Com relação a Notre Dame, a gente já teve o reajuste em maio, agora o reajuste vai ser em maio do ano que vem. Então, São Cristóvão em dezembro, agora de 25, Seguros Unimed em abril de 26, SAMI em dezembro de 25, Unimed Santos em janeiro de 2026, e Sul América é o seguinte, a gente também teve mudança de portfólio. O que acontece? A gente comercializou até vigências agosto, um portfólio antigo, onde a gente tinha ali a questão das entidades específicas, produtos específicos, tudo certinho. O reajuste desse pessoal que entrou até agosto é em janeiro.
Então, em janeiro do ano que vem, a carteira que deu vigência até agosto vai reajustar. Mudamos o portfólio agora a partir de setembro, tá? Mas foi um contrato que já tinha sido negociado com a Sul América em julho. Então, o cliente que entra a partir de agora, a partir de setembro, vai ter o seu reajuste só em julho do ano que vem. E o que a gente teve de novo nesse portfólio? A gente vai chegar lá na Sul América, mas a gente teve produtos novos. Então, vocês que já são acostumados a vender o PME, já conhecem a linha Vital, que é uma linha com prestadores, né? De ponta, realmente mais direcionado. Então, é um produto mais personalizado para o cliente. Hoje, a gente tem esse produto também em uma adesão. E era uma coisa que a gente não tinha. Mais uma possibilidade de vendas para vocês. E a gente teve uma mudança também na questão do reembolso da Sul América. Eu trouxe a tabelinha para mostrar. Então, eu sei que a questão do reajuste é uma questão que normalmente pega bastante, porque a gente tem esse reajuste por acordo de contrato entre administrador e operador, então isso pode ficar um pouquinho confuso, que não é depois de 12 meses na vigência do cliente, mas ali, na teoria, é tudo isso que eu falei para vocês. Se vocês tiverem dúvida de algum cliente específico, ou um caso específico, vocês podem procurar o supervisor de vocês, podem procurar as meninas da técnica, eles vão mencionar, e a gente vai analisar um caso por caso, tá? Odê, no Sim. final você consegue, ou não sei se agora, se você puder, falar um pouquinho de quanto foi o reajuste, o último reajuste, porque estão perguntando aqui da Sul América. Eu tenho até um materialzinho que fala só de reajuste, aí eu consigo abrir ele e eu também vou mandar junto com essa apresentação. Até para vocês questionarem isso, porque aí a gente vai ter o último reajuste de todas as operadoras que foram aplicadas. Perfeito. Aí no final, então, a gente puxa isso. Perfeito. Obrigada. Quando a gente fala de entidades, a gente falou que tem muitas entidades na Qualicorp, né? Eu vou trazer as principais para vocês, que são aquelas que a gente mais vê no dia a dia. E o que é legal vocês saberem? Tem muita entidade que não existe custo de filiação, não existe valor de associação. Porque a Qualicorp pega a carteira dos servidores públicos, por exemplo, entra em contato com a entidade e fala, olha, essa é a minha carteira de beneficiários e eu quero fazer o pagamento da taxa já associativa desses beneficiários. Quanto é que a gente faz isso? Como a gente faz isso? Então, a gente já negocia esse valor da associação e o beneficiário ele não vai pagar nada. Ele, de fato, no caso da GASP, que é desse servidor público, ele vai entrar lá no site, fazer a filiação, que é o preenchimento de uma fichinha, e ele recebe a declaração por e-mail para anexar na proposta. Então, é bem tranquilo. Então, eu vou trazer essas facilidades do dia a dia para vocês. E quando a gente fala desse servidor público via GASP, a gente vai ter Ampla, Notre Dame, Hapvida, SAMI, Sul América para poder comercializar. Então, aqui é mais uma possibilidade de vocês venderem sem custo de filiação, então o beneficiário vai pagar somente o plano. E aí, ali as informações importantes e a documentação que vai ser necessária. Então, a cópia do lerite e a declaração original de associado emitida pela entidade, que é justamente essa declaração que eu falei para vocês. Vamos falar de entidades estudantis. Lembra que eu comentei com vocês do UBS? A gente tem todos esses produtos. Então, Ampla, Blumed, Notre Dame, Hapvida, Oeste Saúde e Unimed Jundiaí. Perfeito. No UBS, estudante fundamental e médio. Só que a gente vai ter aceitação daquele outro grupo que eu comentei com vocês. Então, se eu estiver fazendo um supletivo, um curso técnico, pré-vestibular, eu também vou aceitar. Então, não necessariamente o beneficiário tem que ter ali até seus 17, 18 anos, que é quando ele se forma no ensino médio. Se ele se enquadrar nesses outros, né? Nessas outras possibilidades, a gente pode usar a UBS como entidade também. E o que é legal dessas entidades estudantis é o custo de filiação, que é muito baratinho, então é de R$ 9,90 mensal, já vem no boleto da Qualicorp, e a filiação, gente, tanto o UBS quanto o UNI, que é o estudante universitário, é muito rápido. Você preenche a ficha no site, no finalzinho tem um botão que ele fala, né, assinar através do WhatsApp. Ele já leva para o WhatsApp, o beneficiário assina de forma digital e já recebe a declaração na hora. E é essa declaração que vocês vão anexar na proposta. Então, são filiações muito fáceis. Quando eu falo do UNI, que é esse estudante universitário, eu também vou ter muitos produtos, então Ampla, Blumed, Notre Dame, Oeste Saúde, Unimed Jundiaí, e eu vou aceitar qualquer graduação. E eu sei que quando a gente está falando do UNI, vocês já estão sofrendo um pouquinho, porque é estudante universitário, não vou conseguir vender na Sul América. Calma, que eu vou falar algumas entidades que vocês vão conseguir vender para estudante, mesmo eu não tendo UNI na Sul América, tá?
Quando a gente fala de Abracem, a gente vai falar dos profissionais liberais. E aí, dependendo do produto que eu vendo, de todas essas operadoras que estão aqui, eu vou ter uma relação de cursos que são aceitos dentro dessa entidade para aquele produto. Então, eu vou ter uma relação enorme de cursos que vão ser aceitos na Ampla para os profissionais liberais. Isso na SAMI, isso na Notre Dame, em todos os produtos que estão aqui. A Abracem, hoje, a filiação já é feita direto no meu site. Então, vocês estão fazendo digitação da proposta, vocês vão escolher filiação digital e pronto. Quando o cliente receber a declaração de saúde para assinar, ele já vai assinar a ficha de associação também. Então, vocês não precisam fazer nada antes. No ato da venda, o beneficiário ele já vai receber também a ficha para essa assinatura. Então, hoje é uma aceitação muito mais tranquila, uma transmissão muito mais tranquila. E quando eu falo de Abracem, tem um termo muito particular da adesão, que a gente fala que são aceitos os classistas e não classistas. Classistas é quando, de fato, eu estudei engenharia, por exemplo, e eu tenho a carteira do conselho. Então, eu sou habilitado para exercer a profissão para a qual eu me formei. Os não classistas é o engenheiro que tem o diploma. Então, ele se formou, mas ele não atua na área, não tem a carteira do conselho. Eu também vou aceitar. Então, tem tanto a pessoa que tem a carteira do conselho, quanto o beneficiário que só tem o diploma, a gente vai aceitar na Abracem. Denise, meu beneficiário, ele não tem nada e ele quer fechar a São Cristóvão. Ele não tem uma formação acadêmica específica, ele tem só 18 anos. É isso. A gente tem a VASP. E na VASP é necessário somente ter o PIS. Ou seja, se esse beneficiário trabalhou registrado em algum momento, se ele tem a carteira profissional de trabalho, ele já pode fazer Hapvida ou São Cristóvão. E o valor de filiação é de R$ 8,00 mensal. Filiação hoje também é lá diretamente já no Quali Vendas, bem tranquilinho. E vem a cobrança no boleto da Quali. Ele não precisa estar trabalhando no momento, ele precisa só em algum momento da vida ter trabalhado. E aí você já consegue oferecer produtos para ele também. Quando a gente fala da Anaprole, é bem legal porque a gente tem o seguinte, também é para os profissionais liberais, o custo de filiação é de R$ 10,00 mensal e a filiação também já é no momento de transmissão da proposta, tá? E aí a gente vai ter quais produtos? Ampla, Blumed, Notre Dame, SAMI e Sul América. E eu gosto de trazer observações para vocês. A Anaprole hoje, quando a gente fala de Ampla e de SAMI, a gente tem a opção do sócio vinculado familiar. E o que é o sócio vinculado familiar? Na teoria, como funciona? E aí eu vou explicar a prática para vocês. Na teoria, dentro desses dois produtos, o sócio vinculado familiar nada mais é do que eu, Denise, quero fechar a Ampla, tá? E eu não tenho uma formação acadêmica específica, não tenho nada dentro da relação dos cursos aceitos. Eu não posso fechar Ampla? Posso fazer Ampla, porque a minha mãe é formada em administração. Então, o vinculado familiar é eu pegar o diploma de um familiar e comprovar essa elegibilidade, essa pessoa não precisa entrar, só que eu vou estar entrando através do diploma dela. Então, é o vinculado familiar. Só que na Ampla e na SAMI, o vinculado familiar, quando vocês fazem essa transmissão lá direto no meu portal no Quali Vendas, não é obrigatório que você preencha os dados desse terceiro, desse familiar. Não tem nem campo para isso, na verdade. E você não precisa enviar a elegibilidade, que seria o diploma dessa pessoa. Então, quando você faz vinculado familiar, de fato, ali na prática, você não precisa enviar nada dessa outra pessoa. Então, você já consegue fechar. Ampla para qualquer pessoa que tenha pelo menos 18 anos, né, para a gente fazer via Anaprole ou SAMI, fazendo Anaprole sócio vinculado familiar, tá? Espero que vocês tenham entendido. Quando a gente fala da Sul América, a gente também tem a Anaprole, a gente tem a Anaprole 001 e 002, e normalmente gera bastante dúvida isso para o corretor. Por que eu tenho uma mesma entidade, mas com numerações diferentes? A 001 é uma tabela aberta, que é para a relação dos profissionais liberais, vai ter uma relação bem grande de cursos que são aceitos. Só que quando eu falo da Anaprole 002, são 12 profissões específicas. Então, vou ter o administrador, vou ter o engenheiro, vou ter o médico, e eu vou aceitar somente o diploma dessas pessoas. Só que para essas 12 profissões, o valor da tabela é de tabela fechada, não é valor de tabela aberta. Então, vocês têm essas duas Anaprolies na Sul América. Justamente, o que vai dividir as duas é qual é o curso do beneficiário, tá? Para vocês conseguirem fazer esse enquadramento e ter uma tabela mais barata ou uma tabela um pouquinho mais cara.
Lembra que eu falei para vocês da questão de Sul América não ter o UNI, que é a entidade para estudante universitário? A gente tem o SAESP, que é o Sindicato dos Administradores. E aqui eu vou aceitar, tanto na Sul América quanto na Unimed Santos, a questão do estudante. Então, se eu tiver um estudante de administração, eu posso fazer Sul América e ele vai entrar numa tabela fechada, uma tabela mais barata. O valor da associação é R$13,50 mensal, é bem um valor bem tranquilo. Vocês conseguem fazer essa filiação por ficha associativa. A gente vai ter muito mais produtos, inclusive, quando a gente fala dessas entidades fechadas. E aí eu gosto de trazer uma observação para vocês. Ampla e Notre Dame, além de administradores, tem vários outros cursos de tecnologia que são aceitos também, que são vários outros tecnólogos. Então, normalmente, eu dou exemplo para vocês de processos gerenciais. Se você jogar processos gerenciais lá no meu site, provavelmente você não vai encontrar produto, porque está nessa relação complementar. Então, Ampla e Sul América têm essa relação de cursos extras que são aceitos no SAESP. Quando eu falo de seguros Unimed, o administrador é obrigatório ter o CRA. Então, eu não vou aceitar o administrador que tem somente o diploma, tá bom? Então, essas são as ressalvas que a gente traz aqui para a SAESP. Quando eu falo de Abrabidir, eu estou falando do advogado e bacharéis em direito. Então, na Ampla e na Sul América, eu aceito só o diploma, não tem nem que ter a carteira da OAB. Então, é mais uma facilidade para esse beneficiário ser filiado a uma entidade, tá? E a gente vai ter Ampla, Blumed, Notre Dame, Hapvida, Oeste Saúde, Sul América, São Cristóvão, Unimed Santos. Praticamente todos os produtos que a gente comercializa, a gente vai ter aqui através da Abrabidir, tá? E o sim... Bê, só um minutinho. Seguros Unimed aceita médicos? De cabeça, não. Eu vou ter que pesquisar para vocês, mas aí a gente já... No final, a gente... Isso, no final a gente retorna as perguntas e aí o que precisar de pesquisa... A gente já vê essas duas, porque a gente já bate diretamente no site, tá? Tá bem. E o Adilson está perguntando... Desculpa. O Adilson está perguntando, já estão com o novo portfólio da Sul América disponível, pois tem um contrato em vias de fechar. Já está disponível, tá? As tabelas já estão liberadas lá no nosso site. Eu sei que no Trindade eles ainda estavam atualizando, então não tenho certeza se lá já está com o iconezinho liberado para vocês cotarem. Mas o nosso site já está liberado a tabela. Se vocês precisarem, inclusive, eu mando uma tabela aberta e uma fechada, que aí vocês conseguem, inclusive, ver a precificação. Tá bom, eu vou dar uma olhada no site agora também. Isso. Falando dessa questão até de seguros Unimed, que a gente falou que é bem específico, normalmente a gente tem beneficiários que são advogados. Então, eu quero vender seguros Unimed para advogado. Não tem um enquadramento mesmo, gente. A Seguros Unimed escolheu não vender para esse enquadramento de beneficiários. Então, hoje um advogado não fecha seguros Unimed. Médico, eu acredito que sim, provavelmente vai ser APM, mas a gente valida aqui no final sem problema nenhum. Simp, a gente vai vender Notre, Ampla e SAMI, e aqui o beneficiário também só precisa ter 18 anos, tá? E o valor de filiação é de R$ 49,80 anual, então é no ato da venda, o beneficiário já chama através do WhatsApp, passa os seus dados, e aqui eles já vão passar os dados bancários para fazer esse pagamento, então antes de fazer a contratação do plano, e ele já recebe a carteirinha. Eu quero fazer Ampla. Tanto faz, então, eu vender através do Simp ou vender através da Naprolier, porque o valor do plano vai ser o mesmo, correto? Mas o valor da filiação é diferente. Às vezes, o cliente ele não vai querer fazer o pagamento do Simp antes de fechar o plano. Então, você faz a venda via Naprolier, que já é tudo direto com a proposta. E aí, ele já vem essa cobrança, inclusive, da filiação junto do boleto de R$10 mensal. Então, tudo vai ali da conversa com o seu cliente, desse feeling também. Falamos das entidades, agora eu quero falar um pouquinho com vocês das operadoras, certo? Deixa eu só dar uma olhadinha. Perfeito. Principais operadoras. Vamos lá, gente. Vamos começar por SAMI. Hoje, aqui no Adesão, a gente só tem os planos com coparticipação, e lembrando que é um produto exclusivo Qualicorp. O que eu gosto de falar muito para vocês quando a gente fala de SAMI? É um produto que ele tem um perfil diferente, de fato. Ele tem aquele conceito do time de saúde, e eu gosto muito de explicar o que é o time de saúde para vocês. Porque realmente, às vezes a gente fala assim, eu não conheço muito o conceito desse produto, então para mim não faz muito sentido colocar na cotação. Por mais que a SAMI tenha os principais prestadores que os clientes procuram e a tabela seja mais barata, às vezes vocês não colocam na cotação por não entender muito bem como funciona. Então vamos lá. É um produto só com coparticipação. Perfeito.
Eu já começo falando para vocês que o time de saúde não tem coparticipação. Quem é o time de saúde? O beneficiário, quando ele entra na SAMI, ele vai ter uma rede ali para ele de médico e enfermeiro que vai ficar ali acompanhando ele no dia a dia, tá? Ah, eu tô com uma dor de cabeça. Você entra em contato com o time de saúde, relata, eles podem te pedir exames, coisas do tipo. A gente tem uma coleta domiciliar, que aí eles fazem a coleta, né, ali de exames clínicos, tanto na sua casa quanto no seu trabalho. Não existe coparticipação quando o time de saúde faz esse encaminhamento. E a gente tem uma coparticipação diferente na SAMI, que a gente fala de prestadores, né, preferenciais e os prestadores credenciados normais. Então, o que seria o preferencial? São prestadores mais simples? Não, muito pelo contrário. O beneficiário não, desculpa, a SAMI chegou no prestador e negociou uma tabela de coparticipação mais barata. Então, fez essa negociação e nesse prestador a coparticipação o cliente vai pagar menos. Ah, eu tenho os outros demais credenciados, que é a coparticipação normal. O beneficiário vai pagar ali a coparticipação integral, que já está na tabela de vendas também. Odê, dá um exemplo na prática disso, da coparticipação parcial e a total. A gente tem planos onde a coparticipação nesse prestador preferencial, que é onde a SAMI conseguiu uma negociação melhor, é R$ 150 a internação, independente da quantidade de dias, tá? E se for em um credenciado normal, essa coparticipação é de R$ 300, ou seja, é 50% mais barato dependendo do procedimento. Como o cliente vai saber se é prestador preferencial ou se é prestador convencional? No próprio aplicativo. Então, o cliente ele precisa fazer uma consulta, precisa fazer um exame específico. Ele pesquisa no filtro dentro do aplicativo dele e já vai aparecer para ele quem é preferencial e quem é convencional. Então, o cliente já sabe ali qual é a coparticipação que ele vai pagar. Um exemplo muito bom também. Acordei, tô com um probleminha de estômago, assim, olha, eu precisava passar com um gastro. Falo com o meu time de saúde ele já vai pedir alguns exames para mim. Então, eu faço aquela coleta domiciliar também, que não tem coparticipação, mando os resultados para o meu time, eles já analisam e falam assim, olha, o seu caso é X, você precisa, de fato, passar com um especialista, que é o gastro. Então, como vai ser feito isso? Eu não paguei a coparticipação do time de saúde, não paguei a coparticipação dos exames que eu fiz. Vou pagar a coparticipação somente da consulta com gastro. Só que eu não vou chegar lá sem informação. Eu vou chegar no gastro e já vou ter os exames que meu time pediu. Então, pode ser que esse gastro peça exames ali muito específicos, porque ele já conseguiu identificar algumas coisas, e eu vou pagar a coparticipação desses exames. Mas tudo que eu fiz até aquele momento não foi coparticipável, por mais que o meu plano seja com coparticipação. Qual é a ideia do time de saúde? Realmente é um time que ele tem como base, né, como estrutura, ser responsável por todos os atendimentos de saúde, e existe isso como especialização, tá? Quando você termina a medicina, então tem a especialização do time de saúde mesmo, que você consegue cuidar do beneficiário ali de uma forma mais generalista, né, de mais especialidades, menos dermato e oftalmo. E isso o time de saúde não cuida, você já vai diretamente nos prestadores. Então, você consegue, com essa questão do time, fazer com que o atendimento e a utilização do beneficiário seja de uma forma mais consciente, que de fato ele busque prestadores quando ele realmente precisa, que são esses especialistas, e também tem aquela questão, né? Em um plano de saúde convencional, acordei com dor de cabeça, eu vou no hospital que é na rua de baixo da minha casa. Só que esse hospital na rua de baixo da minha casa é um hospital da Redditor, por exemplo. E o custo de um PS vai ser muito mais alto do que eu só falar com o meu time de saúde, que eles têm capacidade total de me ajudar com a dor de cabeça que eu acordei. Então, isso faz com que o sinistro, ele seja mais balizado e que eu tenha um reajuste menor por conta da utilização consciente dentro da rede de atendimento, tá? Então, faz muito sentido a gente comercializar os produtos da SAMI, argumentando de fato tudo isso que a gente falou agora com relação ao time, tá? Temos coisas boas ainda mais além disso, quando a gente fala de SAMI. Tabela de redução de carência. A SAMI, a partir de 6 meses que o beneficiário tem no plano anterior, independente de qual é o plano, a SAMI não tem uma tabela de congêneres. Então, se o cliente ele tiver um plano que tem registro na ANS, ele tem direito à redução de carência, independente de qual seja esse plano. A gente só vai precisar, né, que seja um plano completo, então não posso sair de um plano hospitalar e querer contratar a SAMI, porque a gente tem essa
diferença de cobertura de produto, mas se tiver um registro na ANS, se for um produto de cobertura completa, ele tem atendimento. Mesmo se eu sair de um regional para a SAMI e etc. Que é o produto mais simples. A comercialização da SAMI hoje é em São Paulo, grupo de municípios, e o seu atendimento também. É um atendimento municipal e grupo de municípios, dependendo ali do produto que eu contrato. O que eu tenho de benefícios, né? Que aí vocês vão falar assim, ai, Denise, mas meu cliente, ele queria um produto a nível nacional. Será que ele precisa mesmo? Ele é um beneficiário que ele fica 6 meses em São Paulo, 3 meses no Rio, mais 3 meses em Santa Catarina. Ele, de fato, fica para precisar dessa necessidade de agendar o eletivo, né, agendar um dermatologista lá no Rio de Janeiro, ou não? Ele até ele gostaria de um plano nacional, porque ele viaja a trabalho, mas se você trabalha, né, ali viajando, o que você vai precisar de urgência e emergência. Então, se você precisa de urgência e emergência, a gente tem na SAMI o seguro viagem, através da Generali, que é bem conhecida. Então, a partir de 70 km, você já tem a cobertura através do seguro viagem para os atendimentos que você precisar. Então, urgência e emergência, a gente tem todos os procedimentos que são cobertos através desse seguro viagem. Denise, o beneficiário está saindo ali mais de 70 km, ele precisa acionar o seguro viagem? Ele não precisa acionar, é muito mais simples. Então, ele saiu, está mais de 70 km, vai precisar esse atendimento de urgência e emergência. Ligou na Generali, eles já vão identificar o beneficiário e vão passar 3 prestadores mais próximos de onde ele está. E aí, ele só vai ter que comprovar que estava em viagem através de um ticket do pedágio, então pode ser a questão também do cartão de embarque, se ele viajou de avião, aí ele está num hotel, pode ser também o contrato que foi assinado, então só vou precisar comprovar que eu estava mais de 70 km, é isso. O único produto na SAMI que não vai ter essa cobertura é o Essencial Zona Leste, porque é um produto bem regionalizado mesmo, todos os demais já têm um seguro viagem, ou seja, por mais que eu contrate um produto que vai ter uma precificação super legal, com prestadores excelentes, vai ter um atendimento em São Paulo, grupo de municípios, eu tenho essa cobertura de seguro viagem, tá bom? Eu vou ter o Zen Club, que hoje é feito através da plataforma Conexa, e o que é esse benefício? É terapia 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, hoje a gente sabe que a nossa rotina é muito puxada, eu só chego em casa 9 horas da noite. Onde eu vou conseguir fazer terapia 9 horas da noite? Muitas das vezes eu não vou conseguir. Aqui eu vou conseguir fazer 24 horas por dia. Então, eu só consigo fazer de sexta-feira às 11 horas da noite. Eu entro lá no aplicativo, faço meu agendamento e consigo ter o atendimento que eu preciso. Tá? Então, é uma cobertura bem legal. Temos também o MedPreço. E o que é o MedPreço? A gente sabe que a farmácia é o único lugar que a gente chega e tem um desconto esperando pela gente. A gente passa o CPF e um desconto lindo, maravilhoso. O MedPreço, como ele funciona? Não é só um desconto em farmácia. É como se fosse um aplicativo, tá? Onde você tem diversas farmácias conveniadas, e isso a nível nacional, tá? E você pode colocar 5 dependentes seus no MedPreço. Exemplo, eu, Denise, moro em São Paulo, tenho SAMI. Meus pais moram no Amazonas. E aí eu posso colocar eles como meu dependente. E eles vão ter os mesmos benefícios que eu com relação a desconto, mesmo não tendo um plano da SAMI. Eu posso fazer o agendamento e a compra dos medicamentos deles ali de forma mensal ou da forma que é necessário. E eu consigo ainda fazer o agendamento dessas entregas via correio, independente do lugar. Ou seja, é um benefício de desconto, sim, em farmácia, mas que ele tem todos esses diferenciais, tá? Lembrando que na SAMI a gente vai ter tabela aberta e tabela fechada, então eu vou ter a tabela aberta ali quando eu falo de SIMP, quando eu falo de ANAPRE, como sócio vinculado familiar, e as fechadas quando a gente estiver tratando de entidades específicas, de classificações específicas com relação à formação acadêmica, certo? Quando a gente fala da ampla, então, tanto adesão como PME, as regras são exatamente as mesmas de tudo que a gente falou, e eu quero falar aqui um pouquinho do PME com vocês. Quando a gente fala da ampla no PME, contratação através do CNPJ, prestem atenção nisso. Eu vendo ampla a partir de uma vida através do CNPJ. Então, isso é bem legal, porque é a partir de uma vida, CNPJ, sem restrição de KNAI. Então, tem um beneficiário que lá no CNPJ dele tem entregas rápidas. Vai aceitar? Vai aceitar. Ah, eu tenho transporte de produtos perigosos. Vou aceitar? Vou aceitar. Então, eu não tenho restrição de KNAI.
aceito uma vida, e o CNPJ não está dentro da área de comercialização, porque a gente vende Ampla em 8 estados, tá? Tanto adesão quanto PNE. Mas o CNPJ está fora. O que leva em consideração é o CEP dos titulares, tá? E lembrando que o comprovante de endereço pode ser um boleto. Então, se esse comprovante de endereço dos titulares estiver dentro da área de comercialização, eu posso vender sem problema nenhum. Aceitação até 74 anos, tem o plano com e sem coparticipação. A rede de atendimento é através da Rede Gama, tá? Então, a gente tem uma rede de atendimento bem ampla, de fato, para assistir esses beneficiários de perto. Sem restrição de KNAI, a gente tem a aceitação de prestador de serviço também aqui na Ampla. Sabe aquela fichinha que a gente utilizava em outras operadoras no passado? Eu aceito 100% prestador. E aí, o que é legal vocês saberem? Eu tenho um beneficiário que contratou Notre Dame no passado, CNPJ, e é um contrato que só tem prestador de serviço. Hoje eu estou tendo muita reclamação, muita dificuldade com relação à rede de atendimento. O que eu faço? Onde eu coloco esses beneficiários? Porque não tem a elegibilidade de fato, né? Eles entraram como prestadores. Você vai poder vender Ampla para esse cliente. Uma rede de atendimento superior a que ele já tem, de fato com prestadores credenciados, não é um produto só ali de rede própria, então vai ser muito mais abrangente, eu consigo trazer esse contrato justamente na mesma configuração que ele já tem e oferecendo benefícios melhores para ele, tá? Tem uma tabela de redução de carência, então, eu vou reduzir carência para esse beneficiário. A gente tem a tabela promocional, né, a partir de 6 meses, a partir de 12 meses. A gente tem no adesão esse benefício que chama e-Farma. Então, hoje um beneficiário, por exemplo, ele tem uma situação crônica que ele faz tratamento ali. Ele pode pagar o benefício do e-Farma, que é de R$19,90. Ele vai ter um aplicativo do e-Farma, onde vai mostrar também quais são as farmácias credenciadas dentro desse aplicativo. Todo medicamento que for genérico ou tarjado, ele pode pegar essa receita, chegar nesses prestadores, nessas farmácias conveniadas, mostrar a receita e ele tem um subsídio de R$100 mensal. Um exemplo na prática. Eu tenho uma questão de pressão, e aí o meu remédio é prescrito ali, tudo certinho, e aí eu recebo esse subsídio mensal de R$100. O meu remédio, ele é 80, R$90, R$100. Eu só vou estar pagando por esse medicamento R$19,90, porque eu vou estar pagando o benefício do e-Farma e recebendo esse subsídio mensal de R$100. Denise, esse benefício é acumulativo? Não, todo mês ele zera e recarrega de novo. Contratei o plano da Ampla, adesão, junto com o e-Farma. Deu 3 meses, eu não quero mais o e-Farma, graças a Deus minha saúde está super bem, eu não estou precisando gastar com medicamentos. Posso cancelar o e-Farma? Posso cancelar o e-Farma. Na contratação, ele é obrigatório ali, né? Se eu quero contratar o e-Farma, eu só posso contratar junto, no momento que eu estou fechando o plano de saúde, mas eu posso cancelar o e-Farma a qualquer momento. E meu plano de saúde continua ativo, tá? Então, igual eu falei para vocês, a comercialização de Ampla é em grupo de estados, então são esses 8 estados, que aí a gente vai ter São Paulo, Rio, Paraná, Distrito Federal, então a gente vai ter uma relação maior, tá? E o atendimento é a nível nacional. Então, por mais que eu venda em grupo de estados, o benefício de atendimento é a nível nacional. Uma pergunta que eu sempre escuto, Denise, Ampla tem reembolso? Não tem, justamente para ter um produto que tenha ali uma precificação melhor. Ampla tem telemedicina, neste momento Ampla ainda não tem telemedicina. Então, de fato, tem uma rede de atendimento muito legal, que é feita ali através da Rede Gama, e a gente tem um atendimento para todos esses beneficiários de forma presencial, certo? Odê, Pode falar. eu preciso fazer 2 perguntinhas, voltar um pouquinho no SAMI. A Anne perguntou, para atendimento de coleta domiciliar, existe restrição de CEP? Não tem essa questão de restrição de CEP, tá? A gente tem a coleta domiciliar, que ela pode ser feita, né, através desse encaminhamento do time de saúde, ou pode ser feito de qualquer forma. Então, eu passei em um gastro, e o gastro me passou alguns outros exames. Passei num clínico geral, ele me passou uma relação de exames. Você pode acionar o Isalab para ir fazer essa coleta, tá? E aí você faz o agendamento dentro do próprio aplicativo. Então, não tem essa questão da restrição, não.
O João está perguntando de premiação, acho que você vai falar no final, né, das premiações? Vamos sim. Aí a gente Tá, mas tem sim, tem muita premiação, né, Dê? tem muita premiação, e é verdade, gente. A gente também É, tem a nossa campanha anual, né, que é a campanha do Carnaval ao sim, Natal. Quanto mais vocês venderem, melhores ranqueados, vocês podem viajar com a Qualicorp também. tá. Na SAMI ainda, para quais profissionais pode fazer o SAMI pela Qualicorp? A gente tem uma relação muito grande, tá? Muito Sempre é grande. uma que a Está gente... no painel do corretor, né? Isso, está no painel, mas eu vou dar até algumas observações para vocês. A gente tem muitas entidades fechadas, que de fato, para vocês fazerem ali essa tabela mais barata para todos esses profissionais. A SEMI é bem tranquila, né? Igual a gente tem em questão das seguros, que são nichos muito específicos. Mas como a gente tem a tabela aberta na SAMI também, a gente vai ter a Naprolier. E a Naprolier é o profissional liberal que a gente tem uma relação de mais de 40 cursos só em uma entidade, para vocês terem ideia. E como a gente tem a Naprolier com sócio vinculado familiar, não tem a necessidade de ter profissão específica. E a gente também tem o SIMP na SAMI. Ou seja, não preciso de fato ter nada, eu preciso ter 18 anos e eu já consigo fazer SAMI, independente de ser tabela fechada ou aberta. Tá, a Tânia está falando aqui alguma coisa sobre a Ampla, podemos voltar para a Ampla já, sobre descredenciamento de hospitais, né, de credenciados, enfim, que ela está insegura de fazer essa venda justamente por conta desse descredenciamento e acaba até não oferecendo tanto justamente por medo do descredenciamento. Bem levantado, Tânia. Eu gosto muito de explicar essa questão, porque acontece. A gente, no passado, vendia o Ampla Joy, né? Então, Ampla Joy 3.0 Nacional ou Nacional Plus. Perfeito. Esses beneficiários, a gente teve muito problema lá no passado, porque se vocês lembrarem, vocês chegaram a contratar nessa época, vender o produto nessa época, a rede de atendimento era a Rede Gama já, mas era uma rede que não tinha o nome do produto. Então, era a rede clássica A, rede básica B e etc. E o que acontece? Lá no passado, esses prestadores, eles tinham um contrato onde forneciam, em algum deles, né, a questão de consultas e exames também em hospitais. Essa cobertura, ela não existe mais, de consultas e exames em qualquer hospital, seja do Ampla Joy, ou seja do novo Ampla que a gente vende, que é do 200 ao 700. Esse pessoal que tinha o Ampla Joy, de fato, a rede deles foi revisitada. Por quê? A gente teve a migração de carteira. Eu não sei se vocês se recordam disso. Tem mais ou menos, quase um ano, que a gente tinha Ampla sendo comercializada através de outras administradoras, que era Monte Hermon e Ímpeto, e essa carteira migrou para a Qualicorp. Então, é uma carteira que a gente não fez a análise de aceitação. Então, eles só vieram para a Quali porque Ampla se tornou um produto exclusivo nosso. A precificação desses beneficiários era uma precificação muito abaixo do que os prestadores que estavam ali liberados para atendimento deles. Então, a gente volta para aquela parte do equilíbrio financeiro. Não existia. Por isso que a gente teve um reajuste tão alto agora, inclusive. E aí, o que acontece? A rede de atendimento do Ampla Joy, ela foi revisitada. Então, de fato, os beneficiários que contrataram o Ampla lá no comecinho, quando a gente começou a vender, ela foi revisitada, essa rede de atendimento, e a questão não é descredenciamento, mas é substituição de rede, tá? Então, de fato, eu tinha um prestador que dava atendimento para o beneficiário na Zona Norte. Ah, esse prestador era muito caro para o que os beneficiários pagam de mensalidade. Então, o que a Ampla fez, mudou, e ao invés desse prestador, que ele tem um custo mais alto, este foi o outro prestador que substituiu o atendimento. Então, isso no Ampla Joy, de fato, aconteceu, e aconteceu recentemente. Então, foi uma revisitação à rede de atendimento por conta do preço que o valor que o beneficiário estava pagando, para que fosse de uma forma mais equilibrada. Quando a gente fala do Ampla 200 ao 700, o que pode estar acontecendo é essa questão de ser consultas, tá? E de ser a questão de exames em hospitais. Isso, de fato, não existe mais, tá? Existia no Ampla Joy, e quando a gente veio para o 200 ao 700, isso já não existia mais. Só que pronto-socorro, internação, todos os demais atendimentos dentro do hospital está liberado.
é que a Ampla tem uma relação de clínicas muito grande por conta dessa questão da utilização da rede Gama. Então, para que de fato seja um produto com valor equilibrado e que o reajuste também, né, não expulse o cliente, foi necessário fazer esses ajustes. Mas com relação à rede de atendimento, vocês podem ficar tranquilos nesse novo portfólio. Peraí, Dê, que ainda tem mais uma observação aqui da Tânia. Pode fazer. Não foi Ampla Joy, foi recente. Essa venda há 3 meses, e a cliente reclamou muito para mim sobre clínicas descredenciadas. Foram clínicas descredenciadas, de fato, foi essa questão de hospital. Porque o que a gente pode fazer? Se for um caso específico, a gente consegue formalizar isso para a Ampla, porque o que acontece? A rede assistencial, ela é de obrigatoriedade da própria operadora fornecer para o cliente. Então, isso não tem uma negociação, uma atuação Qualicorp de fato. Então, quando o beneficiário tem alguma questão, passava sempre no hospital X e fazia X atendimento. Tentei passar hoje e me negaram. O que está acontecendo? Vocês podem orientar o cliente a entrar em contato diretamente com a Gama, inclusive, que é quem dá o atendimento, ou diretamente com a Ampla, porque de fato eles vão conseguir mencionar se é um problema do prestador, porque foi descredenciado planos antigos, por exemplo, mas os planos novos ainda têm o atendimento. Pode ser uma desinformação do prestador, pode ter sido uma atualização de rede nessa questão das substituições, e aí a Ampla ou a Gama, né, dependente de onde o beneficiário entrar em contato, eles já vão explicar exatamente o que aconteceu e direcionar se tiver essa questão da substituição da rede. Então, esse vai ser sempre o caminho onde o cliente vai conseguir resolver mais fácil. Ah, Denise, mas mesmo assim eu quero que vocês da Qualicorp tenham essa informação, quero que vocês atuem, sem problema nenhum. Vocês podem formalizar o e-mail para mim, tá? E esse e-mail eu vou passar para o pós-venda na Ampla. É um retorno mais moroso, né? Porque como a gente é do comercial, eles vão atender todas as demais demandas e depois eles vão retornar para a gente. Só que a gente também pode fazer isso, porque aí a gente tem formalizado da operadora a informação com relação a essa questão da rede de atendimento, tá? Então, a gente vai ter esses canais. Tá bom. Ô, Tânia, passa para o Marcos um e-mail que ele encaminha para a Denise, tá bom? Mas ela está dizendo aqui que eram médicos credenciados que estavam no aplicativo e quando ligou, não atendia mais. De repente, é uma morosidade também de atualizar o aplicativo, né? De atualização, exatamente. Porque... Tá, mas é legal pontuar. Sim. Manda para a gente poder entender também o que está acontecendo. Exato. E aí o Marcos Aurélio, eu não sei se é o meu Marcos Aurélio, que fez a pergunta do... Olha lá, levantou o braço. Da rede da Sul América, se vocês estão em contato com a Trindade, pois a região do Rio de Janeiro e interior ainda parece com manutenção. A gente está em contato com Trindade, sim. Como teve essa questão de entrar os novos produtos, é até por esse motivo que provavelmente não está aparecendo lá. Mas aí, quando a gente fala da rede da Sul América, a gente tem o melhor dos caminhos para poder consultar. No próprio site da Sul América, quando vocês pesquisam, é o mesmo que vocês entram para botar o PMM. Existe uma aba sem ser área logada lá embaixo de acessos rápidos. E na aba de acessos rápidos, a gente tem rede de atendimento. Vocês conseguem selecionar que não é beneficiário, seleciona adesão e qual é o produto que vocês precisam da rede. E aí, o site da Sul América é atualizado em tempo real e vocês conseguem saber qual é o prestador e qual é o tipo de atendimento que ele fornece também, tá? Nossa tabela tem um resumo de rede também, que é o documento em PDF, mas vocês podem consultar também no site da própria Sul América. Perfeito, pode seguir. Certo? Obrigada. Maravilha. Então, a gente veio um pouquinho aqui... Perdão, a Débora perguntou se a gente tem uma relação das fechadas, das entidades fechadas. Temos, e aí eu já mostro para vocês também. Isso com relação à Ampla? Eu acredito que sim, porque a gente estava na... Sim, na pergunta... A gente consegue. É uma coisa bem legal até de eu mostrar na tabela para vocês, porque na tabela de vendas a gente tem entidades abertas, sendo uma cor de tabela, que é o azul claro, e entidades fechadas sendo azul escuro. Então, olhei a tabela, já consigo identificar qual é a tabela comercializada para esse cliente, se é aberta ou fechada. Tá bom, Dê, obrigada, pode seguir. Mas, aqui na São Cristóvão, então, a gente tem um produto sendo comercializado PME individual diretamente pela São Cristóvão, mas a gente também tem um produto por adesão. E aí a nossa tabela é 20% mais barata do que o produto de individual diretamente com eles. Justamente para que haja essa migração de carteira, né? Então, que a contratação PF pare de ser feita e venha para o produto adesão, que vai ter um reajuste um pouco melhor para a saúde da carteira. Então, somente planos com coparticipação,
Comercialização em grupo de municípios e municipal. O atendimento também é igual a essa comercialização. A gente tem as tabelas de redução de carência, a possibilidade de contratação do e-farma no mesmo modelinho da Ampla que a gente falou, e a aceitação de consanguíneos que a gente também já comentou, que é além do titular, cônjuge, companheiros, filhos, enteados, pai, mãe, sogra, netos, irmãos e avós. E aqui a gente tem a entidade Avasp, que comentamos também. Então, se eu tiver 18 anos, já trabalhei registrado em algum momento, eu tenho PIS e já posso fazer São Cristóvão. Na Notre Dame, a gente vai ter planos somente com coparte, então coparte total e parcial. Quando a gente fala de parcial, a gente está falando de coparticipação para terapias, tá? Aceitação também já falamos, então, no projeto UB, que é o estudante do ensino infantil, a idade mínima é de 5 anos, eu vou poder eleger pai, mãe e irmãos como dependentes também. Eu vou comercializar em grupo de municípios, então, dependendo de onde o beneficiário reside, eu vou ter quais são os produtos que são ali abertos para ele ser, né, para ele contratar. A gente comercializa até o Advance 600, que é o nosso produto nacional. Só que para todas as linhas, além da linha Smart quanto a linha Advance, a gente vai ter essa questão do clube de vantagens e benefícios, que é um site que o beneficiário pode ir lá e ele tem direito a cupons, vários descontos, o centro de oncologia, a ala oncológica Smart e a medicina preventiva, que é aqueles casos normalmente crônicos, né? Ou quando você tá, como é um produto que ele já tem ali as informações muito integralizadas dentro do próprio sistema da Notre, então eu estou acompanhando o beneficiário que ele está tendo muitas questões de consultas com cardiologista, muitas questões de médico especialista em coluna. Então, para os casos crônicos, essa medicina preventiva, ela funciona muito para ter esse direcionamento para atendimento, que seja um atendimento mais personalizado e eficaz para essas situações, tá? A gente tem aqui o Advance 600, que é o nosso produto já de nível nacional, quando a gente fala da Notre, e nele a gente tem os benefícios adicionais, que é assistência à viagem a nível nacional e o programa de aconselhamento médico por telefone. Além disso, é um produto que tem reembolso, e a gente tem também o RPG de até 12 sessões não acumulativas por vigência. A gente sabe que fisioterapia entra no obrigatório MS, mas RPG hoje é opcional, a operadora dá se quiser. Então, por isso que ela vem aqui como destaque de observação e de cobertura, mas hoje em dia a gente sabe que a maioria dos produtos já trabalham com essa questão de fornecer as sessões de RPG. Vamos falar de Sul América, tá? Então, hoje a gente tem os planos diretos, que vocês já conhecem também. O direto, ele é um produto regional com a sua urgência e emergência a nível nacional. Então, a gente tem hoje ele nas nossas principais praças de comercialização da Sul América. Então, é um produto que tem um custo-benefício muito bom. E é um produto com a marca Sul América, né? Então, a gente tem já mais esse diferencial. Quando a gente fala ali dos produtos nacionais, a gente está falando a partir do clássico. A gente vai ter o clássico, o especial 100, especial vital e o executivo. Então, para esses produtos, a gente vai ter essa assistência 24 horas, cobertura Brasil e reembolso no exterior. Quando a gente fala do executivo, que é o nosso plano mais top, ele vai ter assistência 24 horas também no exterior, não é só a questão de reembolso, tá? Se o cliente chega para vocês e fala que eu quero ter um check-up, eu quero fazer vacinas através do meu plano, o plano que você vai oferecer da Sul América é o Especial Mais. Por mais que ele não seja o executivo, que é o produto, né, de maior categoria dentro da Sul América, hoje o Especial Mais é o único produto da Sul América aqui no adesão que vai ter essas coberturas de check-up e vacinas. Então, não é como a gente pensa, né, no PME, quanto superior o plano, ele vai abranger as coberturas anteriores. Aqui não, no adesão são produtos específicos e coberturas específicas. As tabelas a gente comentou, então a gente vai ter capital inteiro 1, 2 e 3, então isso é muito bom para o cliente, porque é uma tabela mais barata. Veio agora para o nosso portfólio especial Vital, que é uma comercialização em São Paulo capital. Plano odontológico. Todo beneficiário que contrata saúde, ele ganha o odontológico gratuito em todas as categorias, tá? Mês de reajuste desse portfólio, que foi feito agora, então, contratei a partir de setembro, reajuste só em julho do ano que vem, sendo que todo mundo que contratou até agosto, o reajuste é em janeiro, tá? E o valor de reembolso que ele foi alterado. Aqui está a tabelinha de reembolso para vocês verem. Na Sul América, o reembolso ele é modular. O que é um reembolso modular, Denise? Me explica.
Então, o reembolso vai ser de acordo com o produto que você contrata. Então, se eu contrato os produtos da linha direto, eu vou ter reembolso somente nessa primeira coluna, são as consultas de urgência e emergência. Então, eu tenho reembolso para pronto-socorro. Ah, Denise, eu estou contratando o clássico ou até o especial vital, RC, reembolso para consultas, tá? RC. Então, eu vou ter um reembolso tanto de PS quanto de consultas eletivas, se eu contrato esse grupo de produtos. Estou contratando a partir do especial Vital RM, que é região metropolitana, R1. A partir do Vital R1, a gente vai ter também o reembolso para cirurgias. Então, aqui a gente já tem os exemplos de quanto vai ser reembolsado para um parto de cesárea, um parto normal, e aí as cirurgias que podem ser realizadas dentro do plano também, que tem direito a reembolso, tá? Ele pode fazer qualquer cirurgia, ele pode ter qualquer tipo de atendimento, mas esses são os reembolsos disponíveis de acordo com o produto que você contrata. Por isso, o reembolso modular, que são os reembolsos em módulos, pronto-socorro, consulta eletiva ou a questão de internações, certo? Então, aqui a gente tem os valores, porque no passado era aquele fator de reembolso. Então, tem uma tabela mãe, que é uma tabela entre Sul América e prestador, e essa tabela, o reembolso do executivo, por exemplo, era 3 vezes. Mas essa tabela ela não é disponível para o cliente. Então, como ele vai saber qual é o valor que vai ser reembolsável? Então, por conta disso, hoje a Sul América já traz a tabela em reais, tá? Ale, aqui alguma pergunta? Que normalmente essa questão do reembolso gera dúvida para os corretores. Tá tranquilo, gente. Perfeito. E aí, aqui, quando a gente fala de seguros Unimed, então, quando a gente fala de seguros Unimed, é um produto que a gente vai ter a cobertura para reembolso de todos os procedimentos, não é igual a questão da Sul América, então a gente também tem reembolso para terapias, tá? Só que são reembolsos, de fato, pequenos. Então, eu vou dar um exemplo para vocês de um reembolso de R$ 49,00 para uma terapia. Gente, hoje não é R$ 50,00 uma terapia de uma forma particular em lugar nenhum. Então, é muito mais fácil você, de fato, fazer a cobertura através do seu plano. Mas existe a possibilidade, existem todas as categorias de reembolso. Assim como na Sul América, a gente tem um produto regional na Seguros Unimed que chama o Novo Essencial, e o Novo Essencial, ele também é um produto regional, urgência e emergência a nível nacional, no sistema Unimed, que a gente chama de intercâmbio, tá? E aí, como funciona? Hoje, Unimedes a gente tem em praticamente 84% do território brasileiro. Então, fui viajar para o interior e lá tem uma região, uma Unimed regional, Unimed Sorocaba, por exemplo. Se o beneficiário estiver lá visitando a família e precisar de urgência e emergência, ele pode utilizar o sistema Unimed sem problema nenhum, tá? Então, ele vai estar assegurado, mesmo o produto sendo regional. É o único plano que a gente comercializa aqui na Qualicorp, que tem um seguro-remissão, então o beneficiário titular veio a óbito, veio a faltar. Se existiam dependentes nesse contrato, eles continuam ativos por até 12 meses. E é aqui quando a gente entra nas peculiaridades dos planos, a gente vai falar de sessões, o que a gente tem de diferencial. Então, quando eu falo do compacto e do efetivo, que a gente vai ter de diferente, vai ser sessões de RPG. 10 de sessões de RPG e 12 de escleroterapia, que é o tratamento de vasinhos. Produto completo, a gente vai duplicar isso aí. Então, são 20 sessões de RPG, 12 de esclero, 20 de hidroterapia. No superior, 30 sessões de RPG, 12 de esclero e 30 de hidroterapia. Estamos no sênior, que é o produto mais top que a gente tem aqui na Seguros Unimed. Além dos transplantes, né, que a gente tem no rol, a gente tem os transplantes extra-rol. Então, coração, pâncreas, pulmão e fígado. A gente tem também 40 sessões de RPG, que é essa reeducação postural global, 12 sessões de escleroterapia, 40 de hidroterapia. Beneficiário quer check-up e vacina. Qual é o plano da Seguros que eu vendo? É o sênior. Então, as vacinas do calendário anual e o check-up só para o titular. E aí tem uma regrinha de check-up para o titular, que de 18 a 40 anos é a cada 2 anos, e a partir de 40 anos é o check-up anual. A gente também tem um benefício do e-Pharma, tanto na Seguros quanto na Sul América, só que o valor muda, porque o ticket médio do produto ele é mais alto. Então, o valor vai para R$ 26,90 por beneficiário, só que o valor que ele recebe de subsídio também é maior. Ao invés de receber R$ 100, ele vai receber R$ 150, certo?
Então, aqui a gente falou dos nossos principais produtos. Vou mostrar para vocês a questão da tabelinha do reajuste que vocês pediram, tá? E aqui a gente finaliza. A gente tem os contatos de apoio para o corretor, a gente tem um telefone de apoio ao cliente. Vou até falar para vocês, sigam a gente lá no Instagram, pode seguir no Tamo Junto Corretor, que aí são divulgadas todas as informações a nível nacional, tá? Então, produtos que são exclusivos de cada regional, tem lá informação, tem vários vídeos informativos para vocês, então é muito legal, porque é um lugar bem completo para vocês conseguirem ter todas as informações. Existe o canal do apoio ao corretor, mas o apoio de vocês sempre vai ser aqui a assessoria, então vocês vão falar com a Saúde, vocês têm uma equipe muito qualificada e a gente anda muito próximo. Então, a gente vai ter esse atendimento de uma forma muito mais direcionada, conseguindo resolver mais rápido e com a informação sempre assertiva, tá? Aqui era tudo isso que eu tinha para falar com vocês. Deixa eu dar uma olhadinha se o meu Tamo Junto está aberto. Gente, aqui é o site do Tamo Junto, tá? Deixa eu até ver se eu vou conseguir abrir uma tabela de vendas para vocês. Ou se eu vou precisar entrar novamente. Bom, vou sair só para mostrar a carinha do site para vocês. Aqui é o site Tamo Junto Corretor, onde vocês conseguem acompanhar tanto as premiações de vocês, como conseguem ver e ter acesso às tabelas de vendas e tudo mais. Então, clicou em entrar, é o mesmo site, é o mesmo login e senha que vocês usam para fazer a transmissão das propostas. Entrou aqui no site, aqui já vai aparecer a campanha do Carnaval Natal, que eu comentei para vocês, e aqui do ladinho a gente tem o apoio às vendas, onde a gente tem as tabelas de vendas. No site de transmissão também está disponível para vocês, mas vocês conseguem acessar por aqui também. Eu trabalho com muitas coisas abertas, eu gosto de ter uma tela para cada coisa, tá? Vou dar um exemplo de São Paulo, vocês tinham me perguntado da Seguros Unimed se aceitava médico. Aqui eu posso colocar a operadora que eu quero buscar e qual é a profissão que eu quero buscar também. Ó, médicos. E ele já vai aparecer para mim qual é a entidade. E aí é exatamente a entidade que eu tinha comentado para vocês, que é a APM. Vocês podem selecionar aqui também, dar um buscar e já vai aparecer para vocês. Clicou em ver, a gente vai ter todas as informações. Então, é bem legal que a tabela de vendas da Qualicorp, ela é interativa. Então, deixa eu ir lá para a primeira telinha, que ela já abriu para mim os valores. Você pode clicar em entidades, já vai para as entidades que você pode vender. Deixa eu dar um zoom para vocês verem. Profissionais da PCD. Aqui a gente está falando de dentistas, tá? Cliquei, ele já me leva para a tela. Então, a gente vai estar falando de dentistas, a gente vai estar falando de médicos e estudantes de medicina. Então, mesmo se for estudante na Seguros, eu vou aceitar. E aqui vocês conseguem ter toda a informação. Eu preciso saber da questão do preço. A tabela de vendas está aqui para vocês. E aqui eu vou ter qual é o mês de reajuste, quando é que vai ser válido, quais são os produtos, o valor de cada faixa etária, plano sem coparticipação, plano com coparticipação. Então, aqui é um material completo e atualizado para vocês. Dê, fechou seu áudio de novo. Pronto, gente. Fechou agora, já estava fechado há mais tempo. Aqui, gente. Estão ouvindo? Voltou? Voltou, sim, voltou. Maravilha. Aceitação de irmãos, fala nesse arquivo também? Aqui a gente tem a regrinha dos dependentes, ó. Então, nos dependentes vai falar quem são aceitos. Se eu não tiver a informação de irmãos e aqueles consanguíneos aqui, é porque eu não aceito, tá bom? Então, aqui é realmente só quais são as documentações e o grupo familiar. Então, é um material bem completo. Vocês tinham feito uma outra pergunta com relação a SAMI, entidades. Deixa eu mostrar um exemplo para vocês. Aqui eu não vou colocar a profissão, tá? Eu vou vir direto para a entidade. Lembra que eu falei para vocês que a Anaproli e Sim são entidades abertas, né? Que aí eu só preciso ter 18 anos. Vamos procurar por Anaproli. Ela vai abrir aqui para mim, vou clicar no olhinho do ver. E aí eu vou mostrar a diferença da cor da tabela que eu comentei com vocês. Abri a tabela, vou ir lá no
comecinho. Tabela azul claro. Entidades abertas. Vou dar um zoom só para vocês verem aqui, ó. O Azinho de aberto, tá? Então, essa é uma observação e também a cor da tabela, que é azul claro. Na SAMI, essas são as entidades abertas. E aí eu vou fazer uma outra busca só para mostrar que eu estou falando a verdade para vocês acreditarem em mim. Vou procurar aqui como advogado. A gente tem a opção da CASP. Beleza. Então, cliquei aqui, estou abrindo para vocês uma entidade fechada. Tá vendo a diferença da cor da tabela? E a gente vai ter o Fzinho aqui, ó, de fechada, tá? Então, azul escuro, fechada, azul claro, aberta. Deixa eu só ver se ele vai carregar, porque essa tabelinha tá carregando ainda. Essas são as entidades que a gente vai ter fechadas na SAMI. Então, deixa eu só subir um pouquinho aqui, dar um zoom para vocês verem. Aqui. Então, eu vou aceitar médico, residente acadêmico, os advogados, economistas, arquiteto urbanista, servidor público, profissionais do CREA, porque no passado os engenheiros e os arquitetos participavam do mesmo sindicato, engenheiros e psicólogos, tá? Então, eu vou aceitar todo mundo. Deixa eu só mostrar a questão da Anaproli que eu tinha comentado para vocês. Todo mundo que tem Anaproli ou Abracem vai abrir exatamente assim, ó. Tudo que está aqui do lado esquerdo são cursos aceitos através da Anaproli. Então, tem muita gente que é aceita somente com diploma ou certificado de conclusão, tá? Então, é bem tranquilo. A gente tem uma aceitação, de fato, bem extensa. Ale, alguma coisa que eu deixei de falar? Ou era só isso mesmo? Não, tem uma pergunta aqui, se seria... não, o pós-venda. Se você vai falar um pouquinho de pós-venda e o atendimento ao segurado. A gente tem uma adesão, um canal de pós-venda, que é o 4004-4400. Então, lá o beneficiário consegue fazer tudo. Uma dúvida que normalmente a gente tem é quando o cliente vai ser boletado, né? Um cliente de adesão. Denise, qual aplicativo o cliente baixa? Ele vai baixar o aplicativo da Sul América, ele vai baixar o aplicativo da Qualicorp. O aplicativo da operadora, ele sempre vai baixar para ter a carteirinha e constar a rede de atendimento. O aplicativo da Qualicorp, ele vai ter para ver a saúde financeira do contrato. Então, ele vai pegar os boletos por lá e ele também recebe por e-mail. Perfeito. O cliente quer falar com a Qualicorp. Esse telefone, que é o 464-4400. É um cliente PME. Existe uma central só do PME. E aí eu tenho uma arte onde tem telefone no WhatsApp, o telefone para ele falar mesmo e o e-mail também. Então, a gente tem canais diferentes para cada público de beneficiários. A Fabiana perguntou dos... Eu não sei se você viu que eu estava falando com outra pessoa aqui. Não. O Seguros Unimed aceita médicos. Vimos também. É exatamente a entidade que já viu, tá bom, que é a PM, tá? Eu me distraí aqui. Deixa eu só ver uma coisinha que vocês me perguntaram, lembrei agora da questão dos reajustes. Vou abrir a arte que eu vou compartilhar com vocês, mas só para vocês verem como funciona, tá? Aqui, tabela de reajustes, deixa eu compartilhar minha tela rapidinho. Prometo que a gente vai terminar às 5 horas da tarde em ponto. Eu não vou deixar ninguém aqui além das 5, tá? Para vocês ficarem bem felizes. Agora é verdade, tá? É rapidinho, gente. Prometo. Ó, já tá compartilhando aqui a minha tela para vocês. Não, e o treinamento da Quali é longo, porque não tem como, né? É muita coisa para falar e particularidade de cada um. Não tem como, né? Ó, gente, aqui tá carregando. Apareceu para vocês na tela? Sim. Beleza. Então, deixa eu apresentar para vocês bonito, né? Porque assim fica feio. Essa é a nossa tabelinha. E aí, aqui na tabelinha vai ter os principais produtos de São Paulo, tá? Aqui, quando foi a última vez que a gente atualizou esse documento, e os principais produtos. Então, a gente vai ter aqui aquela questão dos portfólios, quanto foi reajustado e quando. Do outro jeito, dá para ver maior. Vê se você consegue. Isso, assim dá para ver os números. Isso, perfeito. Beleza, gente. E aí, esse documento eu mando para vocês junto com o treinamento, tá? Que aí vocês só dá uma passada aí, só para eles darem uma olhadinha já. Unimed FESP, Notre Dame, aqui os percentuais também. E aqui a gente tem a questão da ampla. Esse reajuste de maio, ele não aconteceu, tá? Porque a gente bloqueou ele
e prorrogou para o final do ano, que foi agora em setembro, então por isso que até o percentual foi maior, porque a gente juntou uma carteira maior, mas o percentual de reajuste, ele sempre foi balizado ali num percentual menor, tá? A gente consegue ver que a gente foi equilibrando aqui a questão de Notre Dame, inclusive, que a gente estava vindo com 30%, 35%, dependendo do produto, a gente já conseguiu cair esses percentuais de reajuste, e isso em todas as carteiras, tá? Então, é por isso que, querendo ou não, em algum momento a gente tem entidades que deixam de ser comercializadas, e a gente tem novas entidades, justamente para a gente conseguir ter uma carteira mais saudável, tá bom? Aqui, Sul América, o Carlos está perguntando, Sul América está aqui. Isso, chegamos na Sul América, ela é a nossa primeira aqui, tá? E aí, na Sul América, por isso que a gente tem regrinhas tão específicas atualmente, né? Seja com relação à questão do comprovante de endereço, seja com relação à questão da elegibilidade, justamente para a gente conseguir ter um reajuste melhor. Aqui, para vocês terem ideia, ó, bom, eu quero trazer muito uma observação para vocês. Hoje, a gente só vende Sul América com coparticipação. No passado, existia o produto sem copart. Para vocês terem ideia de quanto o beneficiário sem coparticipação utiliza, olha o reajuste que foi aplicado. 35,90% nas tabelas, né, nos beneficiários que entraram nessa carteira de coparticipação. É muito alto. Só que depois que a Sul América colocou essa questão de coparticipação nos planos, e, gente, se vocês abrirem mesmo a questão da tabela de coparticipação, não é tão alto assim. Faz sentido para o produto, tá? O meu produto, inclusive, o meu plano é Sul América com coparticipação. E é bem tranquilo. A gente não sente no bolso, porque a gente tem um atendimento muito bom. Olha isso, a tabela fechada, então vamos pegar um médico e um engenheiro. Hoje a gente tem a Naprolier, ali a 002, como tabela fechada também, por exemplo. O reajuste foi de 12,31%. Então, o reajuste, ele é muito mais saudável, quando a gente consegue fazer o enquadramento certinho do produto com o cliente e fazer essa conscientização do quanto a coparticipação é bom. Porque tem que ser bom para todo mundo. Porque se a operadora vai vender um produto só sem copart, você pode ter certeza que esse valor vai ser muito mais alto, porque vai ter que valer a pena. Então, hoje, ter a coparticipação é benefício balizador, sim, para conseguir ser bom para todo mundo. Essa é a verdade. Voltei para você, gente. Mais alguma dúvida? A Maria pergunta se a Sul América aceita arqueólogo. Acho que dá para puxar pelo painel, né? Isso, e provavelmente vai ser a Naprolier 001, tá? Vai ser tabela aberta. Quando a gente tem na Sul América essas profissões que elas são não tão nichadas, né? A gente vai ter aceitação de diploma ou certificado de conclusão através da Naprolier 001. Aí lá no painel vocês conseguem, de fato, ter essa informação. Então tá bom, acho que é isso. Alguém quer perguntar alguma coisa, quer falar alguma coisa? Estou muito feliz que a gente manteve o número do começo até o final, tá? Vocês estão muito empenhados e eu fiquei muito feliz por isso. Premiação, gente, eu comentei ali bem por cima, mas quando a gente fala dos principais produtos, a gente tem a premiação que é o Qualicash, é pago via NIC, e a premiação dos principais produtos é 50% do boleto, tá? Então, se eu vendo Sul América, vendo Ampla, vendo Sami, é 50% do boleto que vocês recebem. Tem a taxa de variação que vocês cobram e a premiação que a gente paga para vocês. Quando a gente fala de PME, essa premiação é ainda melhor. E ontem eu tive um spoilerzinho que eu ainda não posso falar, mas eu estou me coçando, tá? Mas a premiação do PME é 200%. Então, é 100% da primeira parcela e 100% da segunda parcela que vocês recebem direto também. Mas teremos novidades em breve. Acredito que aí até a próxima semana a gente já tem essa informação e a arte para divulgar para vocês. Dei mais algumas perguntinhas aqui. O Carlos está perguntando se em julho não teve reajuste da Sul América. Teve reajuste, mas depende sempre do portfólio do cliente. Então, sabe essas trocas de portfólio? São clientes específicos que tiveram reajuste em julho. E o Reginaldo está perguntando se tem algum lugar com os valores das mensalidades ou anuidades das entidades. Entidades. Eu tenho um material, e ele é Word, nem é Word, gente, é o material escrito mesmo, digitado, que eu compartilho sempre com as meninas, que a gente vai atualizando, das principais entidades. E aí, esse material, ele vai falar para você qual é a entidade, quem eu aceito, qual é o produto, como eu filio e qual é o valor. E aí, lá, a gente tem uma relação de mais ou menos umas 50 entidades, que, de fato, é o que a gente mais utiliza no dia a dia. Então, facilita muito. Aí, eu consigo mandar esse material para vocês também. Ela vai mandar tudo para a gente, e aí vocês vão falando diretamente com o seu supervisor para pedir.
Aproveitando o gancho da campanha e das campanhas de bonificação, eu coloquei um link aqui no chat, é a página da Unisaúde, onde constam todas as campanhas vigentes de todas as operadoras, administradoras, então é só acessar lá o site, em campanhas, aí tem a campanha da diversão garantida, e tem as campanhas atuais e as passadas, ali vocês conseguem consultar tudo. Exatamente, gente. Muito, muito obrigada, se a gente não tiver mais dúvidas. Fico muito feliz, tá? Realmente, para a gente fazer um treinamento online é muito difícil, porque eu gosto muito do presencial, igual o pessoal aqui da área de saúde, que a gente consegue ver o rostinho de vocês conseguem perguntar. A dúvida de um, às vezes é a dúvida do outro também, que às vezes a pessoa tem uma vergonha, acaba que todo mundo agrega mesmo, né, o conhecimento, é uma troca muito legal. A gente sabe que o online, às vezes a pessoa entrou aqui com a gente, mas ela nem tá aqui. Olha o horário. Ela tá fazendo o almoço, indo buscar a criança na escola, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, ter todo mundo aqui do começo ao final, para mim, Denise, é muito importante. Que aí, realmente, de fato, eu sei que vocês estão empenhados, estou muito feliz. Foi uma manhã praticamente inteira, então eu sei o quanto tempo de vocês é importante, porque vocês precisam vender, mas ter a informação também é. Então, quero muito a gente aqui está tentando fazer uma mescla, né? Porque tem nós tivemos semana passada, né? O presencial, e aí eu estou tentando sempre fazer o online também, para que quem não possa vir realmente, tem gente que não pode, eles reclamam, antes eu estava fazendo treinamento só de quarta-feira, aí o corretor falou assim, dá para você fazer outro dia da semana, porque quarta é meu rodízio, eu não consigo ir em nenhum. Sim. E aí a gente está oscilando agora, tentando fazer os dois para abranger todo mundo. Tá bom? Mas agradeço a todos, lembrando que os supervisores de vocês estão à disposição, o nosso fixo aqui está à disposição, e qualquer coisa que vocês precisarem é só chamar. Isso mesmo, gente. Conte conosco, conte com a Unisaúde. Eu sei que vocês têm diversos produtos na cabeça de vocês, tem metas, vocês querem ir na campanha, a gente também está na campanha. Exatamente. Então, aproveitem. Vocês estão no melhor lugar, com as melhores pessoas, e cheio de oportunidades para ganhar bem e fazer novas vidas. Então, aproveitem o que vocês têm. Essa é a verdade, tá? Obrigada a todos, gente. Bom restinho de dia aí. Bom dia, gente. Boa semana. Tchau, Obrigada. tchau.